Então, pessoal, assim, estamos começando agora o evento, né? Oficialmente, essa é a nossa etapa Brasil, né, da Angels Week, né? A Angels Week é uma frente, né? É uma ação que foi idealizada pelo WBAF, né? Que é o World Business Angel Investment Forum, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o fórum. Antes de mais nada, na verdade, eu queria agradecer ao meu time, né? As pessoas, duas pessoas que me ajudaram muito a construir esse evento, né? Por trás de um evento, a gente sabe que tem muito esforço. Então, as três, aliás, Israel, se você puder mostrar aí seu rosto para tu Motivate, conhecer Israel Sena, um grande empreendedor, esse cara aí que está aparecendo aí, né? A Flávia disse, a Flávia não pôde estar conosco, porque ela já tinha um outro compromisso no dia 22, que é hoje, e a Cícera, que é a esposa do Israel, que eu faço questão também de agradecê-la, né, Cícera? São duas pessoas que, na minha jornada de empreendedor, me ajudaram realmente muito, assim, me impulsionaram a ter coragem para a gente ser empreendedor. Então, eu sou empreendedor também, investidor anjo, né? E sou parceiro internacional, então, para o Fórum WBAF no Brasil, tá? O Fórum é uma instituição ligada ao G20, né? E ao GPFI, ou seja, Global Partnership Financial Inclusion, né? Então, como eu disse no começo, me permiti essa pequena interrupção para fazer esse agradecimento. A Angels Week foi uma idealização do WBAF, onde ocorre em todo o mundo, então, né? Então, durante toda essa semana, vários painéis e vários eventos aconteceram nos diferentes países membros do fórum, né? Que hoje devem estar mais ou menos em torno de mais de 150 países que são membros do fórum, né? O tema escolhido, né, e o papel do WBAF, então, é realmente incentivar o crescimento das economias por meio do empreendedorismo, por meio das startups, entendendo que sim, talvez o principal caminho para uma economia se desenvolver e deslanchar, né? Então, na reunião de board, foi decidido que o tema esse ano da primeira Angels Week, que é essa, e daqui para frente tende a acontecer toda a terceira semana de outubro, seria a diplomacia nos negócios, né? E a partir da diplomacia nós podíamos desmembrar em outros assuntos que fosse do nosso maior interesse, de acordo com o país, e também que fizéssemos na língua local. Eu vou pedir depois também a Cícera, puder já colocar o site do fórum para as pessoas já virem no chat, www.wbafforum.org. E os nossos contatos também, os celulares, acho que seria ótimo, tá? Já respondendo algumas dúvidas que as pessoas têm em relação ao fórum. O fórum está crescendo, a gente tem tentado disseminar cada vez mais as ideias no Brasil. Tem oportunidade, sim, para empreendedores, porque a gente tem uma etapa do Global Fundraising Stage. Você pode também fazer um trabalho de ir até o congresso anual que acontece em fevereiro em Istambul para mostrar a sua startup. Mas acho que isso a gente pode conversar com mais calma, me adicione no LinkedIn e etc. Para a gente seguir, então, para as palestras, para a gente seguir, então, para a fala do nosso chairman, que é o Bey Bars, eu queria agora agradecer aos nossos apoiadores. Vou pedir ao Israel que coloque na tela os nossos apoiadores, que foram, né, os responsáveis também por nos ajudar e conseguir que o evento ocorresse. Por favor, Israel. Está conseguindo. Israel? Legal. Ótimo. Demorou um pouquinho, mas foi. Bom, então esses foram os nossos apoiadores do evento. A gente queria agradecer muito, então, a Conta Black,
né, do Sérgio Ol, nosso primeiro palestrante, ao Cubo, né, a pequenas empresas, grandes negócios, na figura do Marcão, do Marcos, editor executivo, que está aqui conosco, é o nosso mediador. E ontem, gentilmente, a Época Negócio soltou uma matéria sobre o nosso evento. A Fama Investimentos, né, do Fábio, que vai entrar no segundo debate. A Max Milhas, do Max, que é um exemplo de empreendedorismo aí no Brasil. A SDW, né, da Ana e da Letícia, Sustainable Development and Water for All. A Vem Money, né, que é do Israel. Não, desculpa, o Sistema B e o Cartão Sempre Amigo, que sim, esse é do Israel. Israel, agora vou pedir então para você colocar o vídeo do Baybars, e eu vou fazer uma provocação a todos. Propositadamente, o vídeo está sem legenda, é um vídeo em inglês, e o Baybars é um turco, né? Então, imagina um turco falando em inglês, né? Então, é uma provocação já para o início, para o nosso primeiro debate, aí, talvez um dos desafios para a gente escalar. A sede do WBF é na Turquia, Istambul. Então, Israel, pode soltar, por favor. Dear presidents, dear ministers, dear distinguished keynote speakers, dear moderators, dear speakers of roundtables, dear participants. Welcome to the World Business Angel Investors Week, and welcome to the Angel Investors flagship events in the world. World Business Angel Investors Week is a great platform where all stakeholders come together to assess their fast-paced journey, to analyze why and how we should leverage angel investment as a must-have financial tool for boosting economies. We are going to retreat how entrepreneurial ecosystems can create more jobs, more wealth, and more social justice in cooperation with key players of early-stage equity markets. During the World Business Angel Investors Week, we are going to create a unique opportunity to showcase fresh and innovative ideas that inspire current and future leaders of the world to take risks on new ideas, collaborate across sectors, and transform world economies through the scaling of entrepreneurship, angel investment, financial inclusion, and innovation. This week-long event is an open platform for connecting, learning, sharing, and exchanging know-how that promotes entrepreneurship and angel investment ecosystems. This is a great platform from which to campaign for solutions to critical issues of early-stage equity and capital markets and other worldwide concerns at the United Nations, the European Union, and G20 countries level. As an affiliated partner of the G20 Global Partnership for Financial Inclusion, GPFI, the World Business Angel Investors Investment Forum is proud of organizing all events of the week globally. We are going to have 156 keynote speakers, 138 roundtables, with 325 speakers from 128 countries until next Sunday. 72 countries are celebrating this week until next Sunday. And I'm sure all participants from Europe, Asia, Africa, North America, Latin America, and the Caribbean, and MENA region will find a rewarding experience by joining and following the events until the end of this week. I want to thank so much to all country chairs and continental chairs for their efforts to make all these happen. I want to highlight an important detail of this week. The detail is this week is now celebrated under one global topic: international diplomacy and business diplomacy for international entrepreneurship. Why we wanted to come
together under this global topic this year. Mr. COVID alerted all entrepreneurial ecosystem about the importance of business diplomacy for startups, scale-ups, and entrepreneurs and SMEs. We are inviting all governments to consider including more financial support in their recovery plans against COVID-19 for entrepreneurs and for SMEs and for startups, because entrepreneurs of today need more support to be ready for post-pandemic times. Why? Because they are suffering. They are suffering financially. And governments should start immediately considering the importance of financial support for startups, because they are creating new jobs, they are creating new wealth, and they are contributing to social justice. So the WBIF board decided to invite all stakeholders under this global theme and invite all policymakers to take this important issue into consideration. Without financial support, entrepreneurs will not be able to transform their businesses digitally. Business transformation and digital transformation are two key words for entrepreneurs of today. If they cannot succeed, if they cannot achieve transforming their businesses digitally, they are going to suffer more in the future, which means governments will suffer too, because these entrepreneurs will not be able to create more jobs in post-pandemic times. We are going to host 80,000 participants this year from almost all continents. And it is a great pleasure for me to see all global stakeholders of the WBIF came together to really support entrepreneurs and startups. All events this year and always will be free for everybody who want to join our global efforts in this week. I am sure you are going to find a rewarding experience by joining this week's events. And special thanks are going to all country chairs and continental chairs who made all these things happen. Thank you very much and enjoy. Estou mudo aqui. Bom, ótimo. Esse é o recado do Baybars. Então, assim, deu para ver o quanto que ele também é muito ligado, né, à diplomacia, né? Então, é uma oportunidade, eu acho, reforçando, para quem quiser conhecer, realmente é muito legal. Eu acho que o fórum é uma enorme oportunidade assim, de networking, para se conhecer o que tem feito lá fora, as startups, né? E, para a gente agora não perder muito tempo, eu já queria convidar aqui o nosso primeiro panelista, nosso primeiro... vai fazer a sua apresentação, que é o Sérgio Wall, né? Eu tive a imensa grata oportunidade de conhecer esse cara esse ano. Vou fazer um merchandising aqui, mas lendo sobre a Conta Black numa matéria da Época Negócios. Marcão vai dar uma risada ali. E eu tenho um ótimo hábito, ou péssimo hábito, não sei se todo mundo que eu leio nas revistas eu adiciono no LinkedIn e adoro conhecer esses trabalhos brilhantes. Então, o Sérgio é o fundador, co-founder e CEO aí da Conta Black, né, uma fintech focada especificamente para o público negro. E, Sérgio, a palavra é tua, faça a tua apresentação e vamos conhecer a Conta Black aí. Obrigado, Juliano, pela oportunidade. Eu agradeço de coração. Pessoas como você e outros grandes players aí têm aberto essa janela para a gente falar um pouquinho de um case que é transformador, né? Que se chama Conta Black.
E é um projeto que ele começou com uma dor, né? Eu sou empreendedor desde muito jovem, né? Então, tive uma mãe lá que sempre empurrava para o mundo. Não, você pode ser o que você quiser, mas você vai ter que mas você enfrentará muitos problemas, muitos desafios. E foi justamente no momento de empreender que eu senti essa grande dor, né? E participar de um evento como este é o que nos visibiliza, né? É o que mostra que nós somos uma grande maioria, mas uma grande maioria que tem que sair dos dados negativos, né? Tem que vir para os dados positivos, né? Podemos ser uma potência financeira. E a Conta Black, ela vem nessa toada com um grande objetivo. E a minha apresentação, ela fala um pouquinho dessa imersão que eu tive que fazer, né? Porque eu tive meu crédito negado, né? Essa é a grande verdade. Eu tive meu crédito negado e eu vou colocar a apresentação, se caso não aparecer, vocês me avisem que... É, 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 me avisem que se aparecer na tela perfeitamente, porque eu tenho um problema muito sério com... Vamos lá. Então, enquanto ela vai abrindo... Quer dizer, apareceu minha apresentação? A apresentação ainda não. Agora sim. Agora sim, né? Ah, assim, a Conta Black, ela nasceu justamente com esse objetivo de ser algo mais inclusivo, né? E eu acho que o mais importante é quando eu coloco o ponto de partida, que é o não que eu tive, né? Um cara preto, empresário, né? Dono de uma agência de publicidade com mais de 30 funcionários, com um ótimo score. E minha mãe falava, lembra do seu nome, hein? Um dia você vai precisar dele. E eu sempre achava que manter o meu nome como meu maior ativo intacto era a minha grande trufa. Aí no dia que eu fui pedir crédito, o gerente me falou não. Tentei entender da parte dele quais são as negativas. E aí eu acabei entendendo que eu fui para a vala comum. Eu entendi o que o BID realmente falava, que o negro tem seu crédito negado 3 vezes ou mais. E aquilo foi, na verdade, um gás para que o Sérgio falasse assim para ele, vou abrir um banco. E, claro, eu falei num momento insano da minha vida, né? Porque eu estava muito nervoso, mas eu joguei para o universo. E foi quando isso aconteceu, o universo ele conspirou tão a favor que eu conheci pessoas no mercado financeiro que falaram assim, Sérgio, vou te ajudar a construir esse negócio, porque a gente acredita que a população preta, que hoje representa mais de 57% da população, é uma potência financeira e precisa ser reconhecida. Mas, conversas à parte, entendendo todo esse desafio, eu fiz esse trabalho de imersão para entender esse conceito, entender as nossas dores, onde nós estamos, quanto nós movimentamos. E aí eu fui quando eu vi o grande desafio, né, entender a desbancarização no nosso país, né? Estamos falando de um país onde 35 milhões dos brasileiros não possuem conta bancária. Ou, quer dizer, existem pessoas que não têm acesso e tem pessoas que são subbancarizadas, que também não têm relacionamento, não tem o serviço, mas não tem relacionamento. E aí eu entendendo justamente esse processo de desbancarização, eu entendi que a dor que eu tive, da insatisfação do modelo bancário, e o último, a insatisfação com a falta de transparência, levariam à falta de acesso a serviços financeiros, ou seja, distanciaria esse público do banco e principalmente com isso, supostamente, a população ficaria mais endividada sem acesso ao crédito, né? E isso sem o fator educação financeira. Então, vi que isso era um grande desafio. Então, o que eu fiz? Me desapeguei, vendi tudo que eu tinha para construir uma solução para atender, basicamente, esse grande público, entendendo que não era mais 55 até 2017, caiu para 35 milhões com o advento das contas digitais. Eu vi que grande parte do meu público representava os entregadores de aplicativos, representava os trabalhadores autônomos, representava as empregadas domésticas e os microempreendedores que fazem esses percentuais dentro de uma classe que é majoritariamente preta, né, e periférica. E aí vi que esse público-alvo, eles têm vontade de ter o acesso a serviços financeiros, mas acham que o relacionamento com o banco é muito distante. E aí eu fui entender mais a fundo que os periféricos, as áreas periféricas, as comunidades, movimentam praticamente ali 50 bilhões ao ano, né? Então, o que isso quer dizer? Que fora as comunidades e também fora a questão da desbancarização que movimenta 347 bilhões, eu vi um público muito importante, um público que precisava ter acesso. E a Conta Black, ela vem com esse objetivo de tentar democratizar através
dos devices que o mercado já desenvolveu, né? E quando nós começamos totalmente desktop, quebrando qualquer argumentação, nós estamos no momento dos apps, Sérgio, o negócio não vai dar certo, assim, não vai dar certo sim, porque a pessoa quer ter acesso a serviços financeiros. E foi em 2017 que nós começamos essa democratização, né? E o mais importante, né? E mostrar que crédito e educação financeira são muito importantes para o uso consciente do dinheiro. Muitas pessoas falam que o crédito é impossível, mas porque elas não conhecem o caminho do crédito. E a educação financeira, para nós, é uma bandeira muito importante para esse processo inclusivo. E produtos e serviços que se adequam à realidade, nada de ficar entupindo os nossos membros com produtos e serviços. O que você precisa para você escalar? Então, acho que é uma forma de gerar essa proximidade. E imaginei que isso deveria ser o papel de uma instituição. E a Conta Black, ela veio justamente para fazer isso. E quando a gente fala sobre geração de trabalho e renda em regiões periféricas, ajudar com que esses centros periféricos tenham vida, né? Tenham ali a possibilidade de produzir e também de gerar renda naquelas regiões. E a Conta Black, ela quer criar suas agendas, suas pequenas agências dentro dessas áreas comunitárias para levar a educação financeira, levar a proximidade dos serviços financeiros. E tudo isso, coisas que eu infelizmente, senti por falta nesse relacionamento com a instituição. E aí, claro, isso aí, essas características que eu coloquei, tudo aquilo que uma pessoa precisa para ter acesso a serviços financeiros, e tudo isso foi construído porque nós pegamos o nosso público e falamos assim, o que você quer na sua conta digital? Ah, Sérgio, eu quero boleto. Ah, Sérgio, eu quero fazer mais TED. Então, a gente foi implementando isso e mostrando que eles têm um papel de importância na construção disso que não é um banco, na verdade, chama de comunidade financeira, né? Então, quando nós construímos esse projeto chamado Conta Black, assim, não, o nosso maior ativo são as pessoas. Tudo que eu for construir vai ser com base no que elas precisam, então eu preciso ouvi-las. Então, e a gente está fazendo esse trabalho muito perfeitamente, chegando a 20 mil clientes, né? E aí, nós colocamos um maior ator dentro dessa história toda, que é um cartão preto, né? Por que Black? Do Premium. E por que nós utilizamos esse cartão Black como o nosso maior ativo? Porque esse pessoal, esse público que movimenta 437 bilhões ao ano, que consome 1 trilhão e 700 bilhões ao ano, isso são dados do Instituto Locomotiva, eles são importantes, então tem que ter um cartão preto, e ainda hoje o plástico ainda se torna um senso, uma bandeira, né, uma bandeira. Então, nós temos aí justamente a Mastercard, que é uma empresa que acreditou e acredita ainda no nosso modelo de negócio. E outro ponto importante, para quebrar os algoritmos, né? Nós estamos criando um match, que é um social score. Esse social score é uma forma de eu ajudar esse membro a entender serviços financeiros e construir ali uma jornada muito mais amigável para criar um perfil para mostrar para ele, para você chegar no crédito, você precisa seguir esse caminho. Então, nós construímos justamente o score match para fazer isso, para gerar essa proximidade. E aí a gente imaginou, para fazer score match, para oferecer serviços financeiros, eu preciso ter players que estejam realmente impelidos a querer construir esse novo ecossistema, né? E foi quando a gente pensou, não, eu não vou fazer diferente, eu não quero empurrar a conta digital, vou construir um ecossistema com o meu público, vou construir uma plataforma de educação financeira com ferramentas gratuitas, vou construir um centro de benefícios que estejam ali à disposição para quando eles precisarem ou de acordo com a necessidade pontual ali. E uma plataforma de consumo onde eu não quero vender serviços para gerar somente consumo e movimentar a conta, mas também para que a gente ajude esses empreendedores a vender o seu maior ativo, que é o seu negócio. Então, a gente já pensou justamente nesse ecossistema, permitindo que esse nosso cenário, que são de 18K, nos próximos 18 meses, ultrapasse a casa dos 100 mil membros. Que esses 2 milhões transacionados a cada 3 meses sejam transacionados a cada 1 mês. E que nosso fund de crédito, que é o que a gente vai lançar agora no mês da consciência, que é o Black.money, a nossa ideia é fazer com que esse fund, a gente comece a estruturar um primeiro modelo de microcrédito para os nossos membros ativos dentro da conta digital e para tirar todo aquele vício de que se eu lanço um cartão de crédito, a pessoa vai abrir a conta para ter acesso ao cartão de crédito, ela não movimenta a conta. Então, dentro do nosso processo de educação financeira, é muito importante mostrar que o acesso ao crédito tem uma dependência importante, que é entender os hábitos de uso desse dinheiro e dessa plataforma. E, por fim,
nada seria possível se essa pessoa que está ao meu lado não acreditasse na ideia. Ela é minha esposa também, né? Além de minha sócia. Então, o mais importante é que ela acreditou nessa minha loucura e ela veio comigo justamente para mostrar que é possível transformar uma comunidade e empoderar pessoas através da inclusão, acesso a serviços financeiros, através da inclusão digital, de acesso a serviços digitais através de serviços financeiros e principalmente através da educação financeira. E, por fim, empresas que sempre acreditaram que seria possível transformar, desde que elas dedicassem parte do tempo delas. Não posso esquecer de falar de Mastercard, porque ela é uma empresa que veio, acreditou e acredita, tem apoiado nessa iniciativa. Não posso deixar de falar da Quintas, que é uma boutique de tecnologia que está ajudando a melhorar mais a nossa solução de tecnologia, para que no ano que vem, todos os nossos membros não precisem baixar app para acessar os serviços financeiros. Eles possam utilizar qualquer serviço de mensageria para abrir conta, para acessar pagamentos, para fazer transferências, Pix e tudo que vocês possam imaginar. E Grant Thornton, porque é uma empresa que tem ajudado a construir números, né, para gerar embasamento de mercado, para que os futuros investidores vejam a Conta Black como um futuro... é meu sonho de princesa. Que possam ver a Conta Black como futuro unicórnio preto aí. E o BV é um banco liquidante que sempre acreditou nessa iniciativa de ser mais inclusivo, colocando serviços financeiros na ponta. E não posso esquecer dos outros, né? Technics, Carrefour, WeWork, que eles fazem parte desse processo. E o mais importante, o papel da mídia e gerar visibilidade para esse nosso negócio. Quando eles mostram que nós também fazemos parte das 50 startups que vão mudar o mundo, isso é uma prova de que nós estamos no caminho certo, de que é possível, sim, através de uma plataforma que sempre excluiu, ser uma plataforma de serviços includentes, né, que leve a educação, leve o acesso aos serviços financeiros e, acima de tudo, mostrar para as pessoas que é possível sonhar e ser uma grande empresa no futuro, né? E também a gente não pode esquecer dos nossos compromissos sociais, né? A gente tem a nossa entidade que ajuda os empreendedores, que é a Afrobusiness. Nós participamos de uma entidade de classe que é a BFintech, onde nós levantamos lá dentro da bandeira que precisa, sim, eles precisam abrir portas para que startups e fintechs pretas possam também ter oportunidade de visibilizar os seus negócios. Nós também fomos uma empresa signatária da ONU Mulheres, onde a Fernanda é mentora. Fazemos parte do capitalismo consciente e temos coalizões com várias entidades que apoiam o afroempreendedorismo no nosso país. E com o objetivo de sempre trazer aquela pergunta: vamos construir um banco juntos? Porque quando eu faço essa pergunta, a todas as pessoas que hoje fazem parte da Conta Black, elas falam assim: Sérgio, eu tenho orgulho de participar desse projeto porque você usa a minha opinião, você usa a minha vivência, as minhas dores para você melhorar o seu serviço. E é essa pergunta que eu sempre faço para todos. Vamos construir um banco? E isso se chama Conta Black. E por que Conta Black? Black do poder de representar, né? Do poder de representar uma grande massa empreendedora no nosso país. E Black, porque tem o senso de trazer o premium do Black, que hoje representa só 5% da classe bancária, né? E por que não transformar essa grande massa em clientes Black de verdade? Ou seja, a minha dor, que se transformou num negócio e que hoje eu vivo 100% dele, é o que está transformando e trazendo esperança para muitos afroempreendedores e também não afroempreendedores, mas pessoas das áreas periféricas a construir ou poderem sonhar e ter a realidade dos seus sonhos e acessos a um crédito mais acessível, menos predatório e mais importante, né? Acho que é prosperar. Acho que o mais importante é quando nós sonhamos em prosperar. Legal, Sérgio. Poxa, maravilhoso aí, maravilhosa a tua palestra aí. Muito obrigado mesmo. Foi incrível, né? Eu sou suspeito para falar. Voltamos aí no debate agora, já, a gente começa o primeiro debate, aí vamos discutir mais um pouquinho. Eu vou abrir agora para a nossa segunda palestrante, né, que é a Letícia, né, co-founder e cofundadora da SDW. Letícia, eu tive a oportunidade muito grata de conhecer, eu acho que há 2 anos, né, Letícia? 3, talvez. A gente fez um evento aqui em Brasília para falar de disaster resilience, ou seja, resiliência em desastres, logo depois de Brumadinho. E eu consegui trazer essas 2 meninas brilhantes, que é a Letícia e a Ana, e pude ver o crescimento de vocês agora. Acho que foram matéria no Fantástico há 1 mês, mais ou menos, né, Letícia? Então, para quem não sabe, a seca é o maior desastre ambiental do Brasil, né? E elas tiveram uma ideia realmente brilhante.
A Ana, quem recebeu os convites, sabe que estava a Ana, mas a Ana decidiu fazer compras em Paris. Né? Brincadeira, né, Letícia? A Ana decidiu, a Ana está em Paris, voltando, está no voo nesse momento, e ela, gentilmente, eu vou pedir ao Israel para subir o vídeo dela, antes da Letícia começar a palestra sobre a SDW. A Ana gravou um recadinho para a gente aí, para quem está participando do evento. Por favor, Israel. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Luísa. Pode só subir um som um pouquinho, Israel. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Luísa, falando diretamente da Europa. Infelizmente não vou conseguir participar do evento com vocês, mas para me representar está minha sócia Letícia, que é uma pessoa espetacular, então vocês vão ter esse prazer de conhecer ela. Tô aqui muito triste por não poder participar e assistir também, prestigiar a Letícia. Nesse momento é importante a nossa presença nesse bate-papo especial de startups. E conversando um pouquinho, né, sobre a importância da inovação para o impacto social, ainda mais nesse momento que estamos vivendo de pandemia, em que estamos vendo o quanto o lado social é importante para a sociedade. Eu vim aqui para a Europa a trabalho, né? Fui participar de um evento de ciência para mulheres e também como a mais jovem, tinha outra brasileira, mas fui representando aí o Nordeste, a Bahia também, e trago muitas novidades, principalmente para a STW, com algumas outras articulações que foi possível fazer por aqui. Então, mais uma vez, um excelente evento para vocês. Desculpa não poder estar aí com vocês hoje, online, né? Mas, enfim, bom evento. Legal, legal, Ana. Muito obrigado mesmo, muito gentil. Letícia, sem muitas delongas, a palavra é tua. Seja bem-vinda aí, Ana. Obrigada, Juliano. Queria começar agradecendo, assim como a Ana, pela participação no evento. Um prazer estar aqui do lado de pessoas tão importantes aí como o Sérgio, como o Max. Todo o pessoal do evento é um pessoal incrível e realmente é uma honra para a gente estar participando. É até engraçado ver a Aninha falando que está triste não poder participar quando ela está na Europa, mas foi triste mesmo de não conseguir estar aqui com vocês, porque a gente ficou super empolgada quando recebeu o convite. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês rapidinho e vou pedir só para vocês darem um ok quando estiver vendo já. Foi? Ok. Vou começar me apresentando rapidinho enquanto a apresentação carrega. Eu sou Letícia Nunes, tenho 23 anos, sou cearense. Ana falou que estava representando a Bahia e, de fato, é a realidade, né? Minha sócia fica em outro estado. E eu tive a honra de conhecer a Ana no meio já da trajetória dela, na verdade, no começo da trajetória dela com a SDW e com o desenvolvimento dos produtos, e de realmente poder contribuir com propósito, que eu acredito que é o que, de fato, gera um impacto e faz a diferença na vida de quem está para empreender e de quem está para querer transformar também a vida das outras pessoas. Eu apresento para vocês, então, a SDW, que antes era Safe Drinking Water for All, e agora é Sustainable Development and Water for All, considerando aí que a gente está vendo horizontes maiores e possibilidades também maiores de transformar a vida das pessoas. E nós trabalhamos, né, fica bem intuitivo com o nome, mas o nosso trabalho é voltado para soluções de sustentabilidade que mudam vidas. A dor que desenvolveu o início da SDW foi uma dor empática. Ana, apesar de ser soteropolitana desde sempre, parou para se perguntar em como seria a vida das pessoas que não possuem acesso ao saneamento. E mesmo vivendo em Salvador, não é preciso viajar para muito longe para conhecer essa realidade. Tanto em regiões periurbanas quanto em regiões do semiárido, que ficam ali a cerca de 100 quilômetros de Salvador, e aqui em Fortaleza eu compartilho da mesma realidade, é possível conhecer pessoas que vivem sem acesso à água potável e sem acesso ao saneamento básico e seguro. E essa pergunta de como a falta de saneamento afeta a vida das pessoas foi o que deu realmente origem à SDW. Trazendo isso em números, são mais de 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável e mais de 100 milhões que não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto. E esse problema, ele rompe as barreiras realmente do próprio saneamento.
ele atinge problemas como a erradicação, no caso ele impede, né, ele dificulta a erradicação da pobreza, uma vez que tem uma diferença salarial de até R$ 2.500 entre a população que tem e que não tem acesso ao saneamento. Ele atrapalha também, ele vem com uma dificuldade para a questão de saúde e bem-estar, sendo que somente em 2017, mais de 258 mil pessoas foram internadas por doenças de veiculação hídrica no Brasil, e ele afeta também a educação aí em diversos níveis, né? Um dos níveis que a gente trouxe é realmente essa diferença de anos da educação formal para pessoas que têm que não têm acesso ao saneamento, chegar até a 2,3 anos. E foi realmente através de todas essas questões que a SDW ela surgiu como uma startup brasileira, baiana, dos dois lados, né, tanto da Bahia quanto do Ceará, de impacto socioambiental, que tem o foco no desenvolvimento de tecnologias rurais, de saneamento e de promoção de água potável em escala doméstica. Aqui a gente já começa a trazer um pouco das premiações que vieram como reconhecimento do nosso trabalho. Em 2021, nós fomos reconhecidos pela Unesco. Em 2019, o nosso prêmio inicial, a gente foi reconhecido pelo MIT. E em 2019, nós fomos reconhecidos pela ONU, quando a Ana ela teve a chance de ser a primeira brasileira e a mais jovem, né, dos vencedores a ganhar o prêmio dos Jovens Campeões da Terra, com o trabalho que a gente desenvolve aqui na SDW. Um pouquinho aqui da nossa linha do tempo. Em 2013, quando a Ana ainda estava no ensino médio, surgiu essa questão de se perguntar como é que as pessoas que não têm acesso à água potável, mas têm alguma forma de acesso à água, podem partir para uma vida mais digna, tomando realmente água de qualidade. E foi através dessa questão que veio o desenvolvimento do primeiro Aqualuz, que é o produto que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, como um desafio do programa Jovens Cientistas, ainda no ensino médio, que infelizmente não rendeu a premiação para a Ana, mas rendeu toda a estruturação da SDW. Em 2015, a SDW ela foi realmente fundada para poder representar tanto o Aqualuz como as outras soluções que a gente viesse a desenvolver. Em 2017, nós estivemos entre as 10 melhores startups do Brasil pelo Sebrae, e foi também o ano que eu comecei a fazer parte da SDW, que eu consegui encontrar com a Ana e começar a contribuir também. Em 2018, nós tivemos a implantação da versão 9 do Aqualuz, que desde 2013 vinha sendo trabalhada e melhorada para conseguir atender melhor a vida das pessoas, assim como também a validação técnica e de usabilidade do equipamento. Em 2019, nós tivemos reconhecimento internacional, como eu comentei no slide anterior, através de algumas premiações. Começamos a expandir aqui pelo Nordeste e tivemos a venda do nosso primeiro projeto. Ano passado, nós alcançamos a marca de 2.000 pessoas impactadas com o Aqualuz e começamos também o desenvolvimento de novas tecnologias. E nesse ano, nós estamos aí com 4 produtos no portfólio, um produto em desenvolvimento, que deve ser lançado até o ano que vem, e estamos visualizando a expansão dos nossos modelos de negócio. A nossa meta para 2024 é chegar em outros países da América Latina e da África, ter 10 produtos no portfólio e alcançar aí mais de 1 milhão de pessoas impactadas. Como eu comentei com vocês, o Aqualuz, que foi o nosso primeiro produto desenvolvido, está hoje na versão na 12ª versão, e ele é um dispositivo que trata água de cisternas usando a radiação solar. Então, para quem não sabe, cisterna é um reservatório de água, normalmente feito de concreto ou em alguns modelos de plástico, que surge como uma forma de democratizar o acesso à água, principalmente no semiárido brasileiro, fazendo a captação de água de chuva. E apesar de ser uma solução realmente para o problema da falta de água, a água das cisternas ela tem um nível alto de contaminação microbiológica. E é aí que a gente entra mudando a vida das pessoas, promovendo o acesso à dignidade realmente, saúde, educação e melhorias na renda através do acesso à água potável. O Aqualuz, atualmente, ele já alcança mais de 730 famílias, que dão mais de 4.000 pessoas beneficiadas no Nordeste. Tem um preço unitário de R$ 760, 10 litros de capacidade. Por dia, a gente consegue dar até 30 litros de água potável para essas famílias. E os maiores diferenciais são só precisar de sal para o tratamento, a gente não faz adição de nenhum químico, não precisa de nenhum filtro também participando. A melhor durabilidade no mercado, ele dura até 20 anos e a manutenção dele é feita somente com a limpeza usando água e sabão. E é também um produto mais barato, custa apenas 5 centavos para tratar 10 litros de água. Além do Aqualuz, como eu comentei com vocês, a gente tem trabalhado também no desenvolvimento de outros produtos que ajam nessa promoção do saneamento seguro básico para essas famílias. Nós temos o Aquapluve, que foi desenvolvido durante a pandemia, né, o início da pandemia no ano passado,
que é um lavatório urbano que tem até 10 anos de durabilidade e hoje ele está implementado em alguns pontos de Salvador com uma grande circulação de pessoas, como estação de metrô, posto de saúde, parques da cidade também, e promove essa higienização das mãos sem nenhum contato, o acionamento é todo por pedal. Algumas unidades contam também com a própria captação da água de chuva e aproveitamento para uso do equipamento. Temos o Sano Seco, que é um banheiro seco com produção de fertilizante a partir dos dejetos, complementado com o Sano Plant, que é um tratamento de águas cinzas e amarelas provenientes do sistema do Sano Seco para reuso na irrigação. E através desses produtos a gente consegue entregar a estrutura de banheiro, tratamento dos dejetos, água potável e principalmente mais dignidade, saúde e educação para essas famílias. Os indicadores que a gente usa, como vocês já puderam perceber pelas minhas falas, são voltados principalmente para saúde, educação e economia, considerando a realidade dessas famílias antes e depois do acesso a esses produtos e aos recursos básicos também que eles promovem. Cada projeto é desenvolvido com base nesses indicadores de impacto e alinhado com as expectativas dos nossos clientes. Nós trabalhamos no modelo B2B, então nós vendemos, além dos próprios produtos, os projetos sociais para empresas que querem investir através de ações de ESG ou de legalidades ambientais nessas comunidades e querem, junto a gente, promover todo esse impacto através de água e saneamento com essas famílias. Nossa metodologia de projeto consiste em 4 passos, então nós iniciamos com o diagnóstico social dessas comunidades, em que a gente faz o primeiro vínculo e coleta os dados básicos. No segundo momento, a gente passa para a capacitação, então a gente leva a educação ambiental focada no saneamento e ensina a usar as tecnologias que as famílias estão recebendo. Logo após, a gente faz a implantação das tecnologias e deixa em pleno funcionamento. E, por fim, a gente fecha com o monitoramento dessas famílias, gerando um relatório de impacto para todas essas etapas, de modo que tanto o cliente quanto a gente pode acompanhar o impacto que essas famílias estão recebendo. E aqui a gente pontua alguns dos nossos clientes que já acreditam, que já estão conosco aí, fazendo a diferença na vida dessas famílias. A nossa metodologia social, como eu comentei, entrega esses relatórios através de um sistema para os nossos clientes, em que eles podem ver os principais dados, o SROI de cada projeto, o relatório das etapas e os mapas, e a galeria com fotos e vídeos do material audiovisual que é feito também nessas visitas às famílias. Atualmente, a gente já conta com mais de 14 mil pessoas beneficiadas no Brasil, considerando todos os nossos produtos já implantados, e a gente tem um retorno social médio de R$1, a cada R$1 investido nos projetos, resulta em R$14 de retorno social para a comunidade, considerando esses principais indicadores que a gente também apresentou aqui. E, finalmente, a gente só consegue chegar onde a gente está através de pessoas que acreditam no mesmo propósito e que querem também transformar a vida das pessoas. E aqui eu apresento para vocês a nossa equipe, Ana e eu, somos as sócias, e todo o restante aqui nos dá suporte em pesquisa e desenvolvimento, marketing comercial e o operacional dos nossos projetos, além dos parceiros que dão também essa contribuição em fatores externos que a gente não consegue com as pessoas que estão conosco no dia a dia. É isso, um prazer estar apresentando aqui para vocês, e qualquer coisa, qualquer dúvida, fiquem à vontade também para falar aí ao longo do painel. Muito obrigado, Letícia, muito obrigado. Eu vou te dar um feedback já de imediato, porque dizem que uma startup só passa a ser uma startup para que a gente faz a primeira venda, né? Então, tem amigos meus aqui no meu WhatsApp privado que já estão querendo comprar os produtos, entendeu? E outros já querendo fazer conta na conta Black. Então, eu acho que vocês já conseguiram aí atingir os clientes aí, no mercado. Só uma brincadeira, enfim, eu sou realmente um fã incondicional aí da STW, eu testemunha do esforço de vocês, do quanto que você e Ana, principalmente, acreditam demais nesse projeto. E eu acho que a cada pequena ação que a gente consegue mudar esse nosso país, né, e fazer a vida das pessoas melhor, e dar mais acesso e democratizar realmente. Às vezes parece que a água é fácil, né, Letícia, de chegar, tem todo dia para beber, e a gente sabe que não é bem assim, né? Nós que vivemos uma realidade um pouco mais privilegiada e diferente, né? Então, falando em democratização, eu acho que vamos chamar aqui agora para a próxima palestra esse cara aí que é mineiro que nem eu, praticamente meu vizinho de cidade em Minas. Eu acho que vocês três têm uma característica muito em comum, assim, que eu adorei quando vocês toparam o convite. São grandes empreendedores e pessoas muito simples.
né? Então, o Max vai me permitir dizer isso, eu já disse isso a ele, o quanto ele é uma pessoa acessível, uma pessoa simples, e é realmente, sem dúvida alguma, uma das maiores startups do Brasil hoje, reconhecida, não só pela ideia, mas pelo que já conseguiram quebrar de paradigmas, né? E, como eu falei, dar acesso à aviação e a voar para muitas pessoas, realmente. Max, já tive o prazer enorme de te escutar e vou ter novamente agora, cara. A palavra é toda sua. De prazer, obrigado pelo convite, viu? É legal conhecer os projetos, achei bem legal, gente. A gente também tem um valor social, como o Juliano começou a comentar aí, de trazer acesso, no nosso caso, à viagem, né? Passagem aérea. Você não são mais ou menos aí 1/3 a 1/4 das nossas bases, as pessoas que compram passagem com a Max Milhas, elas falam que não conseguiriam viajar se não fosse o preço encontrado. Então, nem é que... Lógico, tem muita gente, a maioria, assim, não, eu viajaria, eu procuraria um outro voo, eu muito obrigado pelo desconto, né? Mas tem uma grande parte que, não seria possível viajar. Na Max Milhas você consegue achar passagem 50% mais barato, né? Então, tem valores muito agressivos, muito mais em conta e que possibilita viagem. Então, a gente recebe feedback de pessoas que estavam 10 anos sem visitar a família, aí conhece o site, aí acha finalmente uma passagem para ir visitar a família. Então, tem muitos casos assim, bem interessantes. Você vê como que a viagem também transforma muito a vida das pessoas, sabe? E o Brasil, infelizmente, ainda tem pouco acesso a isso, né? Eu acho que é um processo de evolução aí, que igual nós estamos tendo pouco acesso ao crédito, tem pessoas que não têm nem acesso à água ainda, né? Que é mais crucial ainda, e também tem pouca gente com acesso aí à transformação que as viagens, né, podem fazer na vida das pessoas. A Max Milhas foi fundada em 2013, eu tive uma ideia de um problema pessoal. Desculpa, eu não trouxe a apresentação, que eu achei que a apresentação seria mais só uma introdução para a gente fazer um bate-papo, então, comecei quando fui comprar uma passagem para visitar a namorada, estava muito cara a passagem, ela aumentou de valor muito rápido, fiquei indignado com aquilo e percebi que em milhas ela não tinha mudado de valor, então eu tive essa ideia, poxa, será que tem algum amigo meu? Eu já tinha viajado uma vez com a milha de um tio meu para o exterior, quando eu viajei de intercâmbio, então eu sabia que era possível viajar com as milhas de outras pessoas, mas eu não tinha um conhecimento muito profundo, não era da área de turismo, sou formado em engenharia de produção, mas eu tive essa ideia, não sei por que, ver essa ideia, acho que é muito do inconformismo, né, que a gente tem dos empreendedores, né? Cara, não, absurdo essa passagem subir de valor tão rápido assim, e tive essa ideia de, cara, será que tem pessoas que têm milhas que gostariam de vender, não vão utilizar? E eu comecei a criar esse site como hobby, eu trabalhava na época, não pensava ainda em sair do meu emprego, gostava do que eu fazia, juntei com alguns amigos e fiz um hobby, assim, de um site que você pesquisava passagem aérea, eu te mostrava, ó, ela está custando tantos reais a companhia aérea, só que está X mil milhas, tem uma fulana aqui vendendo X mil milhas por tanto, quer comprar de fulano? E no começo, assim, o próprio fulano que emitiria a passagem, né? A gente nem ia... Mas depois, para ganhar escala, a gente teve que trazer o processo para dentro, desenvolver, né, muita tecnologia para automatizar as coisas, foi ao longo dos anos. E foi crescendo, tornando-se uma das maiores empresas de turismo do Brasil hoje, é reconhecido como o principal case de bootstrapping, ou seja, a empresa que talvez que mais tenha crescido no Brasil sem nunca ter investidor. Está com quase 9 anos de vida agora, né? Sobrevivemos ao Covid, que não foi fácil, né? E estamos agora nos preparando aí, né, para essa retomada. Já tá começando a acontecer, a gente acha que ano que vem vai ser bem mais forte ainda. As perspectivas para o ano que vem acho que são boas para o setor de turismo. Então, resumindo aí, é isso. Legal, Max. Obrigado mesmo. Eu acho que todo mundo já conhece a Max Milhas e vamos... Renata está entrando aqui. Renata, conectando ainda. Vamos abrir já para o debate, né? Assim, a gente propôs esse primeiro tema com vocês três, que eu acho que tem tudo a ver quando a gente fala de internacionalização do fórum e etc. A gente vai abrir no final rapidinho, assim, que o nosso tempo está começando a estourar um pouquinho, né? Assim, para perguntas, eu acho que 1, 2 perguntas, talvez. Então, Marcão, passo a palavra para você aí. Marcos é, para quem não conhecia ainda, editor executivo aí da Época Negócios e da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ou seja, estamos representados aí como mediador por um grande jornalista, aí, um cara de know-how de negócios incrível, né? Marcão, contigo. Juliano, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Ótimo papo.
Gente, vamos, né, que a gente está com o tempo aqui apertadinho, vamos direto ao assunto, tá bom? Max, Letícia, Sérgio, nosso primeiro painel aqui é sobre presença global, né, dos empreendedores brasileiros. E tem já um clichê, né, a respeito do Brasil, quando a gente conversa sobre empreendedorismo, é que se o empreendedor quiser olhar aqui localmente, o Brasil já é um planetinha, né, praticamente. Você vai encontrar investidor anjo, investidor institucional, grande empresa para ser cliente, um mercado gigante, mais de 200 milhões de habitantes. E aí, pensando, bom, isso acaba facilitando, né, a gente fala português, né, não fala, né, espanhol, inglês, línguas mais globais, então isso acaba facilitando esse pensamento muito local, né, o empreendedor se concentrar muito no mercado interno. Eu queria ouvir de vocês, por que pensar globalmente? E aí, quando eu falo pensar globalmente, eu não estou falando só de mercado, né? A gente pode ter acesso a investidores, experiências, né, mentoria, conhecimento, né, tudo que o mundo pode oferecer. Então, por que olhar para o mundo? E o mais difícil é como fazer isso. Tá bom? Eu queria começar com a Letícia, porque assim, né, a STW já tem, né, uma visão global ali muito, muito clara. Queria começar com a Letícia, depois ouvir o Sérgio, depois ouvir o Max, tá bom? Vamos lá, Letícia. Por que olhar para o mundo e como fazer isso? Como o empreendedor aplica isso na prática? No nosso caso, o porquê olhar para o mundo é muito claro no sentido de as pessoas que a gente precisa transformar a vida, elas realmente estão espalhadas pelo mundo todo. E eu acho que isso vai fazer sentido para os outros dois negócios também. A gente sabe que existe a capacidade de ter um desenvolvimento de empresas, de iniciativas com o mesmo intuito que o nosso em outros locais, mas a gente sabe que quem tem sede tem pressa também. Então, para a gente é impossível querer colocar o nosso impacto em prática sem olhar para as outras pessoas. Obviamente, por N motivos, e aí a gente já entra um pouco no como fazer isso, é necessário entender que a gente precisa de uma estrutura para conseguir chegar nesses outros países que a gente precisa chegar, não é nem que a gente quer, que a gente precisa. E por isso a gente também tem isso de olhar primeiro para os da nossa casa, né? Então, vamos estruturar a empresa. Eu acho que o negócio, de modo geral, ele precisa ter uma estrutura para você conseguir caminhar realmente nesse sentido de alcançar aquilo que você quer. Como fazer isso é impossível fazer sem pessoas também, então a gente sempre tem essa exaltação muito grande das pessoas que estão conosco, que acreditam e que fazem conosco. E eu acho que quando a gente fala de pessoas, a gente entra no ponto crucial de investidores também, né? No final das contas, é sobre dinheiro, mas atrás do dinheiro tem pessoas fazendo isso. Então, saber quem que você quer apoiando ali do lado, ter essa noção de quem você escolhe para caminhar com você, para impactar com você e traçar metas desafiadoras, porque eu não encontro outra palavra para descrever o alcance de 1 milhão de pessoas que não têm acesso à água e saneamento até 2024, mas factíveis também. A gente sabe que é possível de fazer, a gente confia no potencial da nossa equipe e também no potencial de pessoas ao redor para nos ajudar a chegar lá. Ótimo. Obrigado, Letícia. Queria ouvir o Sérgio, tá bom, a respeito dessas questões. Vale a pena, né? Por que olhar para fora do Brasil e como começar a fazer isso? Como começar a aplicar isso no negócio? Bom, eu achava que essa fase, primeiro, nós imaginávamos que tínhamos que pensar na fase Brasil, implantação do negócio, a proposta de valor, né, entender o nosso público. E pensava que pensar o mundo fosse uma outra fase do processo, né? Mas quando a gente começou a falar muito sobre o processo de exclusão bancária, desbancarização, castas dentro desse mesmo tema, isso chamou a atenção de players de outros países, né? E aí nós fomos convidados, por exemplo, do governo americano, fomos para 5 estados americanos e vimos a desbancarização lá, né? Então, Sérgio, essa metodologia que vocês estão aplicando no Brasil não existe aqui, e eu acho que faria muito sentido para o desenvolvimento dessas pessoas. Quando a gente foi para o Canadá, a gente pensou, não tem muito não, né? Tem. Eu assim, Sérgio, essa solução que vocês têm não tem aqui, e faria muito benéfica para a jornada do empreendedorismo, né? Aqui no Canadá. Colômbia está evoluindo o empreendedorismo, né? Agora e muito mais. Mencionaram a gente na Colômbia em 2018, e aí o pessoal falou, não, vocês precisam vir para a Colômbia, porque tem um papel de representatividade muito importante para o desenvolvimento desse empreendedor no geral. E aí não para, né?
você acredita, nós falamos de conta black, falamos de empreendedorismo, bancarização, nós fomos parar na França, fomos parar em Angola e agora Vietnã. Vietnã, que tem 62% da população que é desbancarizada, Sérgio, essa metodologia funciona, vem para cá, é importante. Então, a gente começou a perceber que é replicável, é um negócio que ele não é somente local, ele pode ser mundial, e ele não só impacta economicamente, ele pode ser também uma peça fundamental para desenvolvimento de saneamento, ou seja, eu posso apoiar, eu posso trabalhar, eu posso apoiar a Letícia e a CW, gerando também recursos e mostrar para um investidor lá fora ou aqui, você olha, o que você está fazendo está impactando não só mundialmente, mas também localmente projetos. Eu posso chegar a ouvir o meu cliente e falar assim, Sérgio, eu tenho um sonho de fazer intercâmbio para Paris ou para Londres para aprender inglês, eu não posso, aí eu tenho um Max ali que posso plugar minha solução com ele e realizar o sonho dessas pessoas que querem estudar, se capacitar, ou seja, o poder da ferramenta financeira, ela não é local, ela é mundial. E quando a gente percebeu o impacto que isso pode levar para o mundo, isso mostra que é possível se transformar e que não tem como menosprezar quando somos questionados a respeito. É ótimo, legal, Sérgio. Obrigado. Max, queria ouvir você a respeito, por favor. Eu achei interessante, você colocou em duas perspectivas. Você falou assim, conhecimento, investidores e mercado. Porque, realmente, não tem como você não olhar para o exterior hoje em dia, quando você fala de conhecimento, de possíveis investidores, mesmo o meu negócio, por exemplo, é um negócio muito peculiar, né? Ele não tem nada no exterior igual. Pelo menos não da nossa dimensão. Tem pequenas empresas que compram e vendem de forma sem tecnologia, mas não tem nenhum país que realmente tem uma empresa que conseguiu crescer. A gente é a maior empresa que opera com isso. Não tem nenhum lugar no mundo que tem isso aí, desenvolvido da forma que a gente fez. Mas mesmo assim, lógico que a gente aprende muito com o mercado. A gente aprende muito, né, com conceitos de fora. Então, isso eu acho que não tem como viver sem. Agora, em olhar o mercado no exterior, eu pensei muito sobre isso já em algum momento, quando a Max Media estava, antes da pandemia, obviamente, na pandemia era sobreviver, mas crescendo muito no Brasil, eu comecei a pensar nos novos passos no exterior. E eu acho que você tem que fazer isso com muito cautela, né? Não é fácil você fazer uma operação no exterior. O Brasil, a gente reclama muito, mas na verdade é um lugar muito bom para empreender, na minha opinião. Ah, tem imposto, tem problema, tem, mas, cara, essa dificuldade toda que a gente vive aqui inibe de entrantes americanos, da Ásia, da Europa, de virem forte para o Brasil, né? Eles têm operação no Brasil, mas você vai ver, o Brasil não é prioridade para essas empresas do exterior, porque a empresa dos Estados Unidos primeiro olha o mercado americano, depois olha a Ásia, depois olha a Europa. Quando sobra um tempo, ela olha no Brasil. Então, a gente tem um mercado, talvez, de competição que inibe, né, que não tem tantos entrantes de fora, e um mercado grande demais, que você consegue fazer uma empresa muito grande operando só aqui. Então, acho que a gente tem esses elementos que ajudam que o empreendedor consiga crescer e ter muito sucesso operando só no Brasil. Óbvio, quando você consegue fazer movimentos para o exterior, seu mercado aumenta. Só que a competição aumenta, a complexidade aumenta, tudo aumenta. Então, você vê muitos casos de empresas que tentam e, na verdade, ganham só mais custos do que receita com esse movimento. Aquelas que conseguem passar desse ponto, conseguem realmente fazer um trabalho, né, realmente ir para outra dimensão. Então, assim, todo empreendedor tem esse sonho. Eu tenho esse sonho de um dia ter uma operação internacional, de acessar o mercado internacional de fato, mas é um sonho bem difícil, tem que ser feito com bastante cautela, na minha opinião. Ok. Eu acho legal estarmos nós três aqui nesse papo, porque o Max resumiu muito bem, né? Muito interessante você pensar em acesso à água, saneamento, acesso a crédito, acesso a viagens. Nenhum de vocês quis começar alguma coisa muito de nicho, né? São todos, né, ou geograficamente, ou para um grupinho muito específico da população. São todos serviços que né, com potencial para atingir populações inteiras. Queria passar para o seguinte, como é que é, aí o contrário, da experiência de vocês, como é que tem sido a visão do exterior em relação ao brasileiro? Né? No exterior tem também clichês a respeito, né, do que é o profissional brasileiro ou empreendedor brasileiro, mas eu queria ver da experiência de vocês. Como é que vocês têm sido vistos, o que vocês percebem? No exterior, quando se pensa, né, no empreendedor brasileiro, espera-se o quê da gente? A gente pode começar com o Max, no que tem sentido isso, a gente vai inverte a ordem agora. Muito difícil, sim, mas eu entendo que o exterior, ele vê essa flexibilidade do brasileiro. A gente costuma depreciar muita gente mesmo, muitas vezes, né? Porque não sei o que do exterior é melhor, e sim, alguns critérios são melhores, eles têm algumas coisas melhores, mas nem não é tudo, né?
a gente tem uma flexibilidade, uma capacidade de gerar resultado na diversidade que muito gringo de país desenvolvido não tem, né? Eu já fiz alguns cursos disso no momento que eu entrei no programa trainee de uma empresa, até antes de empreender, e você via muito isso, assim, eles mostrando como que, cara, tudo bem, lá funciona tudo na horinha, o cara, né, tem esse negócio da disciplina, talvez maior que o brasileiro, mas se você der uma mesa com dois pés só, o cara não trabalha. O brasileiro encosta na janela e já começa a fazer e vai se virando. Então, a gente tem isso. Eu acho que o mundo entende isso do brasileiro. O brasileiro é o cara bom de jogo. O cara consegue se virar e resolver, sabe, ir atrás. Eu vejo que a gente tem um problema do inglês no Brasil, até no nível do empreendedor, que normalmente pode saber o inglês melhor que talvez a média brasileira, mas é diferente. Um alemão fala um inglês perfeito. O brasileiro fala um inglês perfeito é 1 em 1 trilhão, é muito rápido. Então, a gente tem esse problema da língua, que eu acho que gera um preconceito quando você está nos Estados Unidos em um evento. É diferente com aquele inglês fluente que vai, e o inglês que vai, mas que não é, né, essa fluência toda. Então, tem alguns desafios, sim. Eu acho que tem uma imagem... Não é um país subdesenvolvido, a gente não enxerga, a gente esquece disso de vez em quando, tu está morando aqui, mas, cara, quando você está nos Estados Unidos, o Brasil é um país desenvolvido, né? Então, não tem essa... Mas acho que eles entendem que tem essa flexibilidade, essa capacidade de fazer acontecer, e por mais ser desenvolvido, por ser um país muito grande, é um país com potencial interessante, apesar de ser pior de Europa e Ásia, mais interessante. Ok. Vamos ver o Sérgio a respeito? Bom, acho que de muitas experiências e relacionamentos que nós tivemos, estamos construindo também, eles veem a gente como... Eles acham a gente um empreendedor brasileiro muito inteligente, né? Apesar das dificuldades, né? Muito criativo, né? Apesar das questões que o próprio Marcos colocou. Eu, inclusive, estou fazendo um curso de inglês, né? Justamente porque o momento em que nós estamos e com as empresas que estão nos apoiando, elas estão sendo tem um papel muito responsável e nos conectar com o externo, né? E a gente tem que ser preparado porque também eles entendem nosso esforço em querer mostrar a visibilidade do negócio e mostrar que, apesar de nós termos um produto financeiro que pode ser aplicado em qualquer lugar, alguém pode copiar, alguém pode fazer parecido, mas eles perceberam do nosso lado esse grande esforço. De todos os roadshows que nós fizemos, ainda temos mais roadshows para fazer depois do Carnaval, e isso mostra que isso pode ser um ponto de atenção sobre as questões de a gente se capacitar, estar preparados num momento em que às vezes a gente nem mesmo nós temos controle, né, do tempo, das conexões, do que os outros, como os outros nos veem, né? Mas a gente também está aprendendo internamente a estar preparado para essas surpresas, né? Mas a princípio, para finalizar, todos com quem nós temos conectados, eles têm gostado muito do nosso ímpeto de querer fazer as coisas, de transformar, apesar das dificuldades. Boa notícia, isso. Obrigado, Sérgio. Letícia, queria ver com você, né? E vocês tratando, né, na SDW, vocês tratando de um tópico que é especialmente quente, né, neste momento, né? Nós quer conversar sobre desenvolvimento sustentável, né, globalmente, vindo do Brasil. O que vocês oferecem ao mundo? Queria ouvir de você como que está a visão do exterior em relação ao empreendedor brasileiro. Eu concordo com o que foi trazido tanto pelo Max quanto pelo Sérgio, principalmente no sentido de entender o potencial do brasileiro. Eu acho que justamente por ser um país subdesenvolvido, se sobressai ainda mais essa ideia de exceção, sabe, de uau. Eles estão conseguindo fazer mais com menos. E eu acho que isso acaba se estendendo a alguns empreendedores. Mas a nível de trabalhar realmente com projetos sociais, há uma interligação quase que inevitável das pessoas verem o nosso problema, a nossa solução e já pensarem, vamos levar para a África. Então, quando isso acontece, eu encontro muito do que Sérgio trouxe também na fala dele, de vamos fazer conexões. Então, é aquela surpresa positiva com o que a gente está conseguindo desenvolver, com a quantidade de pessoas, com a diferença, eu acho que isso se aplica a todos os nichos aí de empreendedorismo, com a diferença que os empreendedores brasileiros estão conseguindo fazer e com o quanto ainda é possível de fazer também, fazendo as conexões corretas, chegando nos locais que precisam das soluções.
Eu acho que, surpreendentemente, acaba sendo uma visão positiva do que o empreendedor brasileiro é capaz de fazer quando a gente tem esse olhar vindo de fora. A gente tem um restinho de tempo aqui, gente. A gente pode ir rapidinho isso. Você falou isso, uma coisa interessante, Letícia, né? Quando se pensa em Brasil, a gente pensa imediatamente, opa, por que não aplicar a África, por exemplo? Vale a pena pensar nesses termos? Se a gente está no Brasil, em vez de pensar de cara no mundo, que tal pensar na América Latina ou na África? Isso é uma coisa que tem sentido? A gente pode continuar com você, Letícia, se você puder responder rapidinho, depois a gente vê com o Sérgio e com o Marcos. Claro. Eu acho que a África, realmente, por ser uma interligação direta com o que a gente sempre ouvia de feedback, ela acabava sempre brilhando os olhos quando a gente pensava em como alcançar que outros países, né, que outros mercados a gente queria de cara assim, de internacionalização. E aí foi necessário realmente um pé mais atrás, tanto em termos de enxergar logística, enxergar entrega, enxergar capacidade de equipe e necessidade, para perceber que realmente a gente tem um mercado latino-americano ainda grande a ser impactado. A gente consegue fazer isso. E apesar da maioria dos investimentos eles virem realmente muito mais voltados, assim, é muito mais fácil eu conseguir investimento para a África do que investimento para a Colômbia, por exemplo. E a gente lidou com isso assim de forma paralela. Mas ainda assim a gente entende que foi o que eu falei, né? Entender um pouquinho do mercado para não dar um passo maior que a perna. Então, fazer essa estruturação é necessário. Faz sentido olhar para a África antes de olhar para a América Latina, mas tem que fazer sentido fazendo, realmente, né? Será que é factível para mim? Será que é factível para a empresa? E aí, por isso, a gente realmente priorizou a América Latina antes. Ok. Sérgio, para você, como é que funciona? Tem sentido testar a água primeiro, dar uma olhadinha aqui em mercados vizinhos e tal, ou já que é para partir para o mundo, vão para o mundo? Está no mudo. Perdão. A gente sempre pensou de dentro para fora e sempre no nosso entorno. E aí, quando, há 2 semanas atrás, estava numa reunião com Angola, né? Em Angola, ainda mais, tinha pessoas do Quênia falando que também é um polo de tecnologia, né? Para quem não conhece o Quênia, existe muita solução legal lá. E a gente falando com eles, só que Colômbia entrou primeiro, né? Só que aí entrou um investidor com uma visão de smart money, entendendo as dores da população preta, principalmente colombiana, né? Que é na América Latina a segunda maior, né? Fora do Brasil. Então, eles viram uma certa dor lá e essa conexão. E Angola agora, né? Angola porque também eles entenderam que lá o empreendedorismo também está em forte expansão, né? E não existe esse relacionamento com o banco propriamente, né? Então, faz sentido, no sentido que a própria Letícia falou, também no sentido inverso, no nosso caso, fez sentido, né? Mas, assim, a gente só consegue dar um passo quando existe do outro lado, na ponta, alguém com boas intenções de querer replicar isso com a gente. Porque se a gente queresse, a gente dominava o mundo, né? Mas se não fosse essas pessoas que nos procuraram, não seria possível. E quando elas nos procuram, assim, poxa, aí é uma possibilidade bem remota das coisas acontecerem. Obrigado, Sérgio. E agora, para a gente arrematar rapidinho, Max, o que você acha? Vale a pena olhar primeiro para alguns mercados? Como é que você vê Quando isso? eu estudei esse tema, e eu até vi que conversei com muitos empreendedores, tem fundos de investimento, eu entendi que esse caminho que eles falaram aqui faz muito sentido mesmo, que é de começar na América do Sul, começar próximo, né? Assim, você vê que são várias dificuldades para você ir para se tiver uma grande oportunidade, alguém te chamar, etc., é uma coisa, mas se você ativamente for dar o seu passo, né? Eu acho que essa proximidade, até questões boas como fuso horário facilita, você ir e voltar é mais fácil, é um mercado também culturalmente mais parecido, a língua é diferente, mas muito próxima, você vai para lá na Ásia, é um outro planeta, né? Então, eu acho que isso tudo ajuda, sim, no processo primeiro aqui de Américas. Legal. Gente, a gente pode fechar esse painel agora, a gente está estourando um pouquinho o nosso tempo, conversa ótima com a Letícia Nunes, da SDW, com o Marcos Oliveira, da Max Milhas, com o Sérgio Al, da Conta Black. Obrigado, gente. A bola com você, Juliano. A gente volta já para o outro painel. Né? Legal, Marcão. Obrigado.
aos três aí também. Eu acho que é uma discussão riquíssima, né? Assim, às vezes a gente acha que a barreira para internacionalizar as nossas startups, empresas, é só a língua, né? E não é. Eu adoro essa discussão, principalmente quando a gente fala em impacto social. Se a gente sempre se pensa em África, né? E às vezes aqui do nosso lado tem, fora Brasil, né? A gente dispensa comentários, mas do lado, digo, na América Latina tem situações também de extrema relevância, né? Eu acho que a gente não teve nenhuma pergunta, né? Eu acho que ninguém levantou a mão, não tivemos aqui no chat. Então, acho que a gente já pode passar, sem dúvida alguma, para o nosso segundo debate. Foi um tema que a gente discutiu internamente aqui no time de organização, e entendemos, assim, e eu também particularmente acho que é uma conversa muitíssimo importante que a gente precisa ter, né? Ou seja, daqui para frente, no mundo pós-pandemia, qual é o perfil, ou não sei nem se o perfil, mas quem serão as novas lideranças aí do futuro, né? Como esses líderes daqui para frente vão ter que agir, né? Eu tenho o hábito de dizer que se você consegue um cheque muito grande de um investidor para a tua startup, com uma baita ideia e escalar mundialmente, talvez se você não for uma liderança admirada pelos teus que estão contigo ali remando, pode ser que você fique só com o cheque na mão, né? E só com o cheque na mão não se consegue construir nada, né? Então, hoje as pessoas aí, uma crença minha novamente, elas estão buscando acima de tudo felicidade, né? E a gente quer bem-estar pessoal, um emocional equilibrado. Então, eu procurei convidar aí 3 pessoas da mais alta estirpe aí no Brasil, né? Renata Zanuto, co-head do Cubo aí, né, Renata? Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui, todo mundo que trabalha um pouquinho com empreendedorismo conhece o Cubo. É um trabalho muito legal que envolve muito esse papel de liderança, né? Então, obrigado, viu, Renata? Obrigada a você, Juliano. Um prazer estar aqui. Uma honra. Fiz questão de convidar também o Fábio Alperovitch. Fábio, acho que me corrija, tá, Fábio? Mas é o primeiro fundo de investimento no Brasil, né? Diretor e cofundador aí da Fama Investimentos, focados em ESG. Obrigado, Fábio, pelo convite mesmo. Acho que você é uma referência de liderança no Brasil também. Valeu, Juliano. Um prazer estar aqui com vocês e com os demais panelistas. Um abraço. Obrigado. Legal. E também fiz questão de te convidar para o nosso painel a Carol Romano, né? Carol, psicanalista, uma vasta experiência também aí com cultura organizacional, agente de transformação, né, Carol? Então, é uma pessoa que está quase que full time aí em contato com lideranças, né? E é uma pessoa muito atenta para que lado que o mundo está caminhando realmente em termos de liderança. Então, obrigado, viu, Carol? Obrigada a vocês, gente. Estamos aí. Vamos conversar mais. Um prazer. Legal, obrigado mesmo. Marcão, passo a palavra para você de novo. Vamos começar o nosso segundo round table aí, nossa segunda roda de debates do nosso evento. Obrigado, Juliano. Vamos lá com a Carol, Renata, Fábio, tudo bom? Bom estar aqui com vocês. Eu queria começar conversando sobre o seguinte, né? O tema agora da nossa conversa é a nova era da liderança, né? Pensando nesse fenômeno, nessa ruptura global que a gente teve, que é a pandemia, e a gente, que todo mundo já falou, tem alguns fenômenos que já estavam em andamento, às vezes foram acelerados, aprofundados pela pandemia. Eu queria conversar com o seguinte, que é uma situação com que gestores deparam atualmente, principalmente quando você pega uma equipe que já está formada. A gente vê, né, uma coincidência, a gente tem no Brasil, em outros países, um discurso político, uma situação política mais inflamada, com discursos políticos mais agressivos, e algumas polarizações na sociedade que foram intensificadas pela pandemia, né? Dentro da pandemia, a gente vê se replicando em algumas posições políticas que havia antes, de repente, dentro da pandemia, você começa a ver divisões muito claras entre quem fica de um lado e quem fica de outro. E aí o gestor pode se ver numa situação em que você tem na sua equipe alguém que, por exemplo, pode ser tecnicamente, ser extremamente competente,
mas pode ter posições como, por exemplo, né, não concordo com esse papo aí de diversidade e inclusão, ou né, crise climática é boato, é uma invenção de alguém, né? Enfim, né, hoje isso é um tipo de conservadorismo que assumiu uma cara muito específica, né? Não tem a ver com conservadorismo político, filosófico, já bem conhecido, que tem a ver com prudência, com uma preferência por transformações graduais na sociedade. É um conservadorismo que às vezes tem um discurso muito agressivo. Como que o líder se posiciona, como que o gestor se posiciona quando se depara com esse tipo de situação, de postura dentro de uma equipe? Eu queria começar com a Carol, por favor, e depois a gente passa para o Fábio e para a Renata. Vamos lá, Carol. Vamos lá, gente. É muito interessante essa discussão mesmo, né? Porque a gente tem visto isso acontecer mesmo no dia a dia, assim. E cada vez mais as pessoas, a gente vem falando de criar ambientes seguros, né? Para que cada um possa ser quem é no ambiente de trabalho, que isso é a base da gente se tornar uma organização que aprende, né? Uma organização que está pronta para, de fato, se torne inovadora, e a gente construir dentro da empresa as bases, né? Ter essa diversidade ativa, aquilo que a gente vê fora da sociedade ser reproduzido dentro do ambiente corporativo. E isso é sinônimo de fortaleza para uma empresa. Porque senão eu crio uma cultura hermética, eu tenho todo mundo que pensa igual, e aí, na verdade, eu tenho que gastar um caminhão de energia e basicamente também de dinheiro para entender para onde o mundo está indo, né? Então, se eu consigo, de alguma forma, criar um microcosmos do que é a realidade lá fora dentro da empresa, o que beira, né, uma coisa até utópica, mas enfim, a gente tenta criar essas bases, né, a gente acaba tendo uma organização resiliente, a gente acaba tendo uma organização realmente forte, né, assim, pronta, digamos assim, filha do seu tempo, né. Agora, eu acho que tem uma questão, gente, e quando a gente olha a agenda ESG e um monte dessas questões, né, diversidade e tudo mais, assim, a corporação precisa ter o seu posicionamento, né. Eu, Carol, sou do seguinte posicionamento: a agenda da diversidade, a agenda ESG é algo que está em pauta, e se a companhia tem esse compromisso, tem algumas coisas que são os valores da companhia, né? Então, assim, qual é a posição da companhia em relação a isso? Né? Nós somos a favor da diversidade? Somos. Então, assim, eu posso te ouvir enquanto colaborador, mas também tem um dado lugar e um certo limite que é assim, isso expressa os valores da companhia, porque a companhia tem os seus valores também, né? E aí pode existir um choque mesmo, de algum colaborador dizer assim, olha, talvez os valores da companhia não são coerentes com os meus valores, então talvez aqui não seja o meu lugar. E eu, particularmente, venho desenvolvendo trabalhos com os meus clientes nessa linha, de que a companhia, nesse sentido, não tem que desacelerar a agenda da diversidade, a agenda ESG, a agenda do respeito aos direitos humanos e tudo isso, por conta de polarizações, né? Então, agora, as pessoas podem ser ouvidas e respeitadas nas suas opiniões, desde que elas ainda estejam ali dentro daquela corporação, né, contribuindo para a discussão. Mas eu acho importante que as companhias tenham e fortaleçam os seus compromissos, se eles forem a escolha daquelas companhias, né? Então, eu vejo este caminho, sabe? Por aí. Mas queria ouvir também o Fábio, a Renata, e a gente conversar um pouquinho sobre isso. Obrigado, Carol. Queria ouvir o Fábio a respeito agora. Lembrando, então, tem uma questão, né, Fábio? A gente pode pensar até onde tem que ir um certo esforço, né, educativo, né, de quem já tem uma posição, tem uma visão de mundo, e aí você depara, eu sei que para você, por exemplo, né, crise climática é uma questão, né, muito prioritária, muito fundamental. Até onde um líder, um gestor tem que esticar esse esforço educativo se ele vê que tem alguém que não, né, que discorda daquela visão? Bom, Marcos, super obrigado pela pergunta. A pergunta é legítima e boa, mas ela contém duas falácias. Não que você está cometendo uma falácia, mas que na cabeça do gestor, essa dúvida pode existir, e ela contém duas falácias que eu gostaria de falar a respeito. A primeira é que a diversidade ela precisa ser exercida por múltiplos prismas e múltiplos recortes. Não adianta a gente simplesmente falar que a diversidade é só por gênero ou só por raça, enfim, é inclusive de pensamento, e acho que essa é uma questão que a Carol abordou. Então, se existe um desejo de uma companhia diversa, ela inclui pensamentos e posicionamentos políticos. Portanto, não faria sentido a gente
entender uma companhia que briga pela diversidade a partir de um olhar de alguém que não aceita a diversidade, inclusive de opinião. Tá? Então, tem uma contradição aí. E a segunda falácia que eu vejo nessa dúvida, e de novo, reforçando, a falácia não é sua, né? É na cabeça dos gestores, é que direitos humanos e meio ambiente não tem ideologia. Isso está acima de ideologia. Direitos humanos pertencem a todos. Não dá para a gente imaginar que direitos humanos sejam ideológicos. Não dá para a gente imaginar que essa seja uma pauta pertencente à direita ou à esquerda. São questões de direitos humanos. Então, se existe uma organização que promove a diversidade, promove a inclusão, ela está tratando não de conservadorismo versus progressismo, não de direita versus esquerda. Ela está respeitando direitos fundamentais, e isso deve ser preservado independente da linha ideológica. Ótimo. Obrigado, Fábio. Queria ouvir a Renata a respeito agora. Lembrando o seguinte, acrescentando, né, o que o Fábio falou, essa conversa que a gente está tendo aqui, ela ganhou muita exposição, fez muito barulho, né, por exemplo, em grandes empresas de internet nos Estados Unidos, né, Google e Facebook tiveram, né, casos internos que nasceu como discussão interna, depois tornou uma discussão muito inflamada e fora dessas empresas, justamente sobre esses limites, né, às vezes quanto que você tem que dar de espaço, quanto você tem que ser tolerante com alguém que talvez esteja se mostrando intolerante. Essa pessoa que é intolerante fica querendo assumir o discurso. Não, vocês têm que me tolerar porque isso faz parte do ideal de diversidade de vocês, que não é o meu. Como é que você lida com questões tão difíceis? Obrigado, Fábio, pelos seus insights. Queria ouvir a Renata a respeito agora sobre líderes e gestores nessa situação difícil. Sim, perfeito. E sendo até complementar, né, para não repetir o que a Carol e o Fábio trouxeram, acho que uma coisa que a gente tem falado muito é que o mundo está mudando de velocidade cada vez mais rápido, né? E isso também é reflexo em termos organizacionais e também da gestão, e que os gestores também eles precisam acompanhar tudo que tem acontecendo, tudo que está acontecendo, incluindo toda essa nova agenda de diversidade que é papel fundamental do gestor e da organização. Né? Então, uma organização que se mostra diversa, ela também tem que estar refletido tanto na cultura da organização, como é papel do gestor também saber gerenciar toda essa questão de diversidade e liberdade dos colaboradores também de se expressar. Acho que um ponto importante, até trazendo um pouco do que a Carol falou, que eu acredito muito, tem o papel da cultura da empresa, né? Então, qual que é a cultura da empresa e qual que é o fit do colaborador com aquela empresa? E aí, independente da forma, da questão da diversidade, que é a pessoa, que é o colaborador, mas qual que é o fit cultural, qual é a vaga que eu tenho na minha empresa, qual é a pessoa que eu estou contratando, essa pessoa está aderente à cultura da organização? Acho que esse é um ponto super importante, né? E hoje até existem startups que têm até tecnologias que ajudam nesse sentido, de trazer colaboradores que estão aderentes à cultura da organização. Uma vez que a gente entende que a gente tem colaboradores que estão lá, que estão aderentes à nossa cultura, é papel do gestor saber gerenciar todas as questões ideológicas de diversidade, etc., em tudo que está acontecendo. E hoje é fundamental a gente saber tanto falar e se posicionar, como também ouvir, principalmente, né? E acho que esse é o maior ponto, de que forma que eu dou liberdade para as pessoas de se expressarem, mas de também ela poder ouvir o outro e saber lidar com todas essas situações. Então, não é só você falar, colocar o seu posicionamento, mas de que forma que você está ouvindo? As opiniões, é importante ter opiniões diversas, né? Principalmente hoje em dia, quando a gente fala das organizações e diversidades e todos os aspectos positivos de ter pessoas pensando diferente, acho que o principal aspecto é você estar respeitando a opinião do outro, você estar ouvindo a opinião do outro, e para que a gente tenha sucesso na organização, é extremamente importante o gestor saber gerenciar para que essas opiniões elas sejam ouvidas, e aí sim a gente tenha sucesso. Ok, obrigado. Vamos só um pouquinho aquilo que a gente estava conversando antes, sobre existe um compromisso do gestor, do líder, ele tem que ter um empenho educativo, quando você vê que
tem alguém ali que não está exatamente encaixado nesses valores e tem, né, visões de mundo que estão conflitantes, né, com o que a organização deseja, como que o líder tem que se propor aí? Pensando numa outra questão, né? Você vai ter profissionais em diferentes pontos da carreira, você pode ter alguém muito jovem, tendo a sua primeira experiência de trabalho, você pode já ter um profissional sênior, que já vai ter uma visão muito solidificada de mundo. É papel do gestor tentar fazer esse papel. Se eu estou vendo que não estão alinhadas, a visão deste profissional com o que a organização quer, eu tenho que fazer esse esforço educativo, fazer uma tentativa, né, antes de talvez romper as relações. A gente pode continuar com a Renata. Se me permite, Marcos, até queria dar um exemplo aqui, que é do próprio Cubo, que acho que é fundamental esse papel educacional, né? Até para as pessoas elas saberem na prática o que o líder ou a organização ela realmente quer dizer quando ela fala qual que é a cultura da empresa, como que eu estou vendo a cultura da empresa também sendo refletida no meu dia a dia. E existe um papel educacional também de feedback constante para os colaboradores para garantir que realmente eu estou aderente à cultura, aos pilares da organização e o que eu tenho que mudar ou não para estar aderente àquela cultura. No Cubo, a gente fez um trabalho de cultura bem forte, colocando os principais pilares que compunham a cultura do Cubo. E dentro desses 5 principais pilares que a gente colocou, a gente delimitou quais são as frases para as pessoas se verem. Então, quando a gente fala do pilar, por exemplo, de empreendedorismo, ou quando a gente fala do pilar de empatia, de excelência, o que na prática a gente quer dizer com isso e o que a gente espera do colaborador se vendo dentro de cada um desses pilares. E toda vez que a gente faz essa análise de feedback e essa conversa com os colaboradores para falar sobre desempenho e tudo mais, a gente coloca, olha, ótimo, mas aqui dentro desses pilares da cultura da organização, você precisa melhorar aqui porque aqui você não está aderente ou aconteceu alguma coisa, ou você está se destacando muito nesse pilar e é importante você continuar se destacando. Então, esse papel educacional ele é importantíssimo até para que a pessoa não esqueça qual que é a cultura, quais são os princípios, o que eu espero de você no dia a dia. Então, não é só entrei e soube o que é a cultura, mas é ter uma recorrência de conversas também para que isso realmente aconteça na prática. Legal, obrigado, Renata. Fábio, do seu ponto de vista, até onde tem que ir o esforço educativo do gestor? Vamos lá, eu acho que a cultura das organizações ela é fluida. Os valores é que não são. Então, os valores que uma organização tem, eles determinam a cultura, mas a cultura ela anda com o tempo e anda com o mundo. E eu acho que assim, é óbvio que o líder ele tem um papel educativo. Ele só precisa refletir sobre a sua potencial obsolescência, porque eventualmente ele está baseado em processos ou cultura da onde ele vem, e talvez aquele funcionário já esteja à frente dele e ele talvez esteja enxergando errado, né? Então, eu acho muito importante ser muito, assim, super rigoroso com os valores. A cultura, ela não é imposta, ela vai muito mais de dentro para fora, de fora para dentro, ela tem uma multiplicidade. E quando a gente tem uma postura de cima para baixo, uma postura arrogante, na qual a gente está acreditando que o meu jeito está certo e o seu jeito está errado. E acho que as organizações que pensam dessa forma tendem a ficar obsoletas. Então, a cultura da escuta faz com que a cultura da companhia evolua, sem mexer nos pilares fundamentais que são os valores. Ótimo, obrigado, Fábio. Queria ver a Carol a respeito. Eu concordo também com a Renata e com o Fábio, né? Tem 2 coisas que me ocorrem quando a gente entra nessa discussão. Eu acho que a gente está num paradigma agora de muita transparência, ou pelo menos tentando ir para esse lugar. A gente vem falando, por exemplo, de transparência radical mesmo, né? Assim, de como é que a gente pode se posicionar nesse lugar dentro das corporações. Assim, eu acho que a gente não chegou ainda, né? No que é exatamente isso, mas estamos prototipando essa história. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também... Eu vi uma discussão recente muito interessante, né? Muito nessa linha de para que caminho a gente segue nessa inovação centrada nas pessoas. E aí era uma discussão sobre esse método, né, do design thinking que põe o ser humano no centro
e que está todo mundo nesse paradigma também há alguns anos, né, trabalhando o futuro das empresas a partir disso e tal. E aí a gente sempre entendeu que no centro tinham as dores dos consumidores, né? Essa coisa do consumidor no centro, das pessoas no centro e tal. E hoje em dia a gente vem colocando também as tensões da sociedade. Então, uma própria corporação pode, na verdade, entender que existe uma tensão na sociedade a ser resolvida, né? Assim, existe essas tensões e eu posso me colocar como um player, né? Eu posso me colocar como um agente de promoção, né, na portagem problema-solução, digamos assim, para direcionar essas tensões da sociedade. E aí eu acho que entra um pouco na discussão de marcas ativistas e essa coisa toda, né? Eu gosto muito desse novo paradigma. E não acho que ele jogue contra, Fábio, essa questão também de ser essa coisa gerada bottom-up, né? Da gente ouvir as pessoas e ter a diversidade cognitiva acontecendo, né? Eu acho que os dois movimentos, a corporação pode sim se posicionar, querer fazer parte da solução e não da criação dos problemas, né? Assim, e responder aquele paradigma, né? Se essa empresa sair do mundo hoje, o mundo perde ou o mundo ganha. Tomara que a gente possa responder que o mundo perde, né? Ao invés de ganhar nesse ponto de vista. Assim. E a gente vem falando sobre afinidade de valores. Então, cada vez mais você contrata alguém e traz alguém para dentro de uma corporação, não porque essa pessoa é habilidosa naquela X ou tem aquele determinado conteúdo, naquela determinada habilidade, mas porque existe uma afinidade de valores e de propósito. Até porque a gente vai ter que aprender junto, né? O que é que vai se fazer ali muda a cada momento. Então, esse lugar da afinidade de valores e de propósito. Por isso eu acho a pergunta muito, muito relevante mesmo, porque é sobre isso que a gente está falando. Né? Faz sentido para mim estar aqui? O caminho que a gente está construindo aqui faz sentido para mim? E aí entra a transparência, né? Porque assim, se não faz, eu acho que é papel do líder, sim. Olhar para um colaborador e dizer assim, cara, eu acho que os teus valores estão muito diferentes. De fato, eu acho que você não vai ser feliz aqui dentro. Assim, não vai se realizar. Está sendo mais indutor de adoecimento ou mais indutor de frustração para você do que de realização. Ok, obrigado, Carol, pela bela análise. Vou passar por um outro tópico, que a gente também tem atormentado, né, muitos gestores, muitos líderes nos últimos tempos. Né? Com o advento da pandemia, a gente passou a ver mais equipes trabalhando de forma remota, né? Mais equipes, mais pessoas dentro das equipes, mesmo nas equipes que já adotavam isso como prática antes da pandemia. Então, você começa a ter, né, vários fatores se misturando. Você percebe hoje, por exemplo, depois de quase 2 anos, tem gente que entrou na empresa já nesse esquema e nunca conviveu presencialmente com os colegas. Né? Quem é profissional, quem está entrando na vida profissional, talvez nunca tenha tido um trabalho, um emprego antes em que tenha convivido com colegas. Você já entra na vida profissional nesse esquema, né, home office, né, o convívio, né, só por ferramentas digitais com os colegas. E aí você começa a ver, tem gente questionando, puxa, tempo de tela passa a ser um problema mesmo, né? Esse contato puramente virtual. Aí tem empresa, você coloca em cima disso a possibilidade de, opa, talvez tenhamos uma vantagem aí de uma organização poder agora realmente recrutar pessoas em qualquer parte do Brasil e do mundo. Então, vocês acham que aí temos um problema aí a resolver ou simplesmente é o estado de coisas agora e todos temos que... Né? Eu pergunto se é uma questão porque vai ter gente que vai tratar. Bom, temos aqui questões, né, de saúde, né, mental, de saúde emocional, de preservação da cultura da empresa. Existe uma importância em você ter convívio presencial, em você ter pausa para o cafezinho junto, esse tipo de coisa. Queria saber de vocês se isso é realmente uma questão, se isso tem que estar no radar dos gestores, dos líderes hoje. A gente pode começar com a Carol. Bom, essa é a pergunta que eu mais gosto. Por conta, eu venho trabalhando exatamente nesse ponto, viu, Marcos, assim, né, com a minha consultoria. Primeiro, eu acho que assim é realmente uma mudança grande de paradigma, né? A gente entender é um conceito que a gente vem falando de remote first, né? A gente ter o remoto como a lógica e não o presencial como a lógica vigente, assim, né? Independente da gente ter mais gente trabalhando ou menos gente trabalhando, ser híbrido, essa coisa toda, né? Eu acho que a gente está diante de uma grande oportunidade de entender como a gente pode gerar realização através do trabalho, né? Assim, e trabalhar e ser produtivo e também gerar resultado, agregando valor. Eu acho que para mim gerar resultado de uma empresa é agregar valor, né? Para o mercado, para as pessoas, para a sociedade.
sem necessariamente a gente entender que produtividade é todo mundo sentado no mesmo lugar, das 8 da manhã às 6 da tarde, né? Eu brinco que isso era um grande aluguel de corpos, assim, né? E, no fundo, eu acho que a gente gerou uma grande improdutividade nesse sentido. Agora, é muito desafiador, porque toda mudança, ainda mais uma mudança estrutural desse nível, gera estresse no primeiro momento, ainda mais porque a gente foi jogado nessa experimentação por conta de uma grande privação. Então, se a gente falava de um jeito idealizado, que, poxa, o trabalho remoto pode ser muito libertador, a gente foi jogado numa grande privação. Então, a gente começou a experimentar tudo isso num contexto de medo, né, de todo mundo apavorado globalmente com tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade, sim, da gente ressignificar esse conceito de produtividade, né, e do como a gente trabalha e tal. Mas eu acho que o grande problema é que a gente está tentando reproduzir o presencial no online. Então, são realmente muitas horas de tela, né? A gente ainda não entendeu essa diferença entre o síncrono e o assíncrono, né? Que é o síncrono é quando a gente está ali juntos fazendo, né? E o assíncrono é, cara, a gente pode produzir muito nesse lugar, onde cada um está produzindo em um lugar, num determinado tempo, e mesmo assim, isso, na verdade, vai aumentar a produtividade, e não reduzir a produtividade, né? Eu acho que tem um outro ponto muito interessante, que é isso que você mencionou, assim, a partir do momento que isso vira uma lógica, eu acho que a gente está só começando a experimentar tudo isso, tem muito aprendizado, e todo aprendizado é com muita dor, né, assim, é difícil porque é muita mudança, mas a gente pode chegar nesse lugar de liberar, da gente poder contratar pessoas de qualquer lugar. E aí eu acho que a gente tem a chance, isso não significa que vai acontecer, eu acho que tem a possibilidade de, e mais uma vez, acho que faz sentido a gente trazer conscientemente essas discussões para a gente ver se a gente chega nesse paradigma, que é, gente, pessoas que não moravam nos eixos, né, nas grandes cidades, que não fizeram as principais faculdades, que estão ali em São Paulo, Rio de Janeiro, né, Porto Alegre, sabe? Vão começar a ter mais oportunidades. De novo, tá? Acho que tem que ter um esforço para que isso aconteça. Eu não acho que, porque aconteceu isso vai rolar, né? Mas eu acho que é uma grande oportunidade de democratizar mesmo, sabe? Da gente expandir oportunidades. E eu sou uma entusiasta disso. Do ponto de vista conceitual, para terminar, é esse lugar mesmo, da gente parar de encaixar a vida no trabalho, né? E começar a encaixar o trabalho na vida. Acho que estamos diante dessa oportunidade. Ótimo, Carol. Queria ouvir o Fábio a respeito. Por favor, Fábio. Eu gostei muito de uma frase que a Carol colocou, é que toda mudança gera estresse, e eu ia começar de um jeito bem parecido, e eu ia falar que toda mudança gera resistência. E é exatamente por isso que gera o estresse, porque nós temos a tendência de perpetuar o status quo. Então, poucos são aqueles que ficam se questionando se a maneira que a gente faz as coisas está certa. E as revoluções vêm daí, né, da gente entender que não necessariamente aquilo que a gente está fazendo está certo. Mas os revolucionários, muitas vezes, são incompreendidos. O que aconteceu a partir dessa pandemia é que essa revolução foi meio imediata. Foi do dia para a noite, com todo mundo, quer queira, quer não queira, e ponto. Então, ela não foi foi feita de forma progressiva. E aí eu abro um parênteses para falar um pouco de depoimento pessoal. Eu tenho um sócio que mora nos Estados Unidos desde 2012 ou 2013. Então, eu já estou acostumado, a minha empresa já está acostumada nessa dinâmica do remoto, do online, há muito tempo. Porém, entre 2013 e 2020, eu fui extremamente questionado pelos meus clientes ou prospects de que, eventualmente, ele estava nos Estados Unidos, ele estava desmotivado, ele estava de férias permanentes, que não é possível que ele tivesse a mesma fingarra de quando ele estava aqui, e etc. Até que as pessoas experimentem e veem que é totalmente possível. Então, muitas vezes as pessoas têm resistência só porque elas não viveram essas questões. Eu acho que essa é a primeira parte da resposta. A segunda é que a promoção da diversidade, de novo, uma coisa que eu falei na primeira fala, a gente precisa enxergar um pouco além dos recortes tradicionais. Então, uma pessoa que vem com uma história de vida completamente diferente, que está, enfim, teve uma educação, e quando eu falo de educação, não estou falando nem de educação formal, estou falando de vivência totalmente diferente do eixo normal que as pessoas contratam, ela colabora demais com a organização. Então, a gente tem que pensar, muitas vezes, acho que a gente tem uma maneira, enfim, antes a gente nem olhava a diversidade, agora a gente está olhando de uma maneira totalmente cartesiana. Olha ali, número de homens, número de mulheres, por raça, por gênero, por isso, por aquilo, e desconsidera as experiências de vida. Muitas vezes, pessoas com gêneros diferentes têm experiências de vida muito semelhantes, e talvez pessoas que estejam
enfim, em lugares mais remotos, no exterior e etc., tragam uma diversidade de verdade. Então, acho que a gente tem que olhar um pouco além, eu acho extremamente benéfico. Agora, não tem uma solução única. Cada cultura organizacional vai funcionar de um jeito, tem empresas de serviço que funcionam super adequadamente, tem empresas industriais que vão funcionar menos, enfim, mas acho que a solução ela vai ser individualizada, mas essa reflexão é coletiva. Ótimo, obrigado, Fábio, pela análise. Eu vi, Renata, agora, qual é o papel do gestor, do líder nessa equação totalmente nova, nesse cenário novo? Eu gostei muito do que a Carol e o Fábio trouxeram, e eu ia trazer aqui na minha fala muito dessa questão mesmo de desafiar verdades absolutas, né, das corporações. Então, tanto as corporações como as pessoas, né, não só necessariamente a corporação, mas o indivíduo, ele é muito resistente às mudanças, e esse pós-pandemia, ele fez com que pessoas e organizações desafiassem suas próprias verdades absolutas, e essa flexibilização, ela é muito reflexo disso, né, de você ter o trabalho remoto, de ter o trabalho híbrido. Isso já era mais realidade nas startups, tanto a flexibilidade do horário como do trabalho híbrido, do home office, não tanto em todas as organizações. E o momento veio para deixar claro que sim, é possível, sim, podemos ser mais produtivos, e sim, isso é possível. O que trouxe muito mais democratização dessas contratações como inclusão, né? Então, é muito do que a Carol falou, e eu vejo isso muito, o reflexo disso muito nas startups, conversando com os founders do Cubo. A maioria deles está falando assim, nossa, durante a pandemia eu contratei muita gente de Norte, Nordeste, de outras regiões fora aqui do eixo São Paulo, e agora nesse pós-pandemia, mesmo no retorno para o espaço físico, eu preciso manter essa estrutura. Então, independente se eu voltar para o espaço físico, eu vou manter também esse trabalho híbrido, porque está funcionando muito bem a contratação de recursos ao redor, além do eixo São Paulo, né? Então, democratizou e fez uma inclusão que talvez não aconteceria se não fosse esse novo momento pelo qual todas as empresas e pessoas foram desafiadas. Então, eu vejo com muito bons olhos as organizações agora, elas olharem com muito mais flexibilidade também para os colaboradores, né? Para novas formas de trabalhar, para novas flexibilizações também. Não é porque o colaborador está trabalhando de forma remota ou presencial que ele vai ser menos ou mais produtivo, e aí vai ser muito também da cultura da organização para que isso aconteça. E a comunicação, aí o papel do gestor, Marcos, entrando também, qual é o papel do gestor nisso tudo? A comunicação, ela é fundamental para que tenha o engajamento, para que os times, independente dele estar no modelo remoto, no modelo presencial, para que os times estejam engajados e que os resultados aconteçam. Obrigado, Renata. Gente, a gente está no finalzinho, chegamos ao limite do tempo do nosso painel. Juliano, é com você. Gente, muito obrigado. A gente esteve aqui com a consultora de inovação Carol Romano, com a Renata Zanotto do Cubo e com o Fábio Perovitch da Fama. Ótima conversa, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, Marcos. Bom, eu estou recebendo algumas mensagens no meu privado aqui que as pessoas querem ficar até 5 horas da tarde, querem ouvir vocês, mas pelo menos mais uma horinha, assim, porque realmente está uma mesa riquíssima, assim, né? A gente não recebeu nenhuma pergunta, mas na teoria, eu teria mais 10 minutos de encerramento. Eu vou me permitir estender um pouquinho mais, e para a gente ficar aí mais 5, 10 minutinhos, porque perguntas que trouxeram aqui no meu privado, e um pouco do que eu penso também. Assim, eu gostei muito assim de todas as falas, e aí pegar especificamente uma que o Fábio colocou, né? Assim, a diversidade enquanto diversidade mesmo, né? Então, como uma fala pessoal, uma experiência pessoal, uma das minhas decisões de estar num fórum como o WBEF, onde eu tenho um contato com pessoas de mais de 150 países no mundo, é exatamente essa diversidade, né? Então, hoje eu tenho possibilidade de pegar um avião e me hospedar na casa de um amigo na Nigéria, que até ontem não era meu amigo, e é alguém que está vivendo uma realidade. Então, eu conheço empreendedores cujas startups, tive a oportunidade lá no congresso em Istambul, startups estão no Quênia, fazem um trabalho brilhante, e ela estudou em Chicago, né, por exemplo. Então,
tive a oportunidade de indicar mais um membro para o fórum, a Mariana Kou, que é uma chinesa, mora em Hong Kong, e foi aprovada, e foi exatamente na época que estava com aqueles conflitos em Hong Kong. Então, eu tive a oportunidade de conversar com a Mariana, quase que in loco. Falei, Mariana, como é que estão as coisas aí? Então, eu acho que essa diversidade é você estar aberta realmente a ouvir outras histórias, né? E aí eu vou tentar assim, fazer duas perguntas aqui, mais ou menos juntas. Quando o Fábio coloca, né, que muitas vezes a pessoa vem de uma outra empresa e trata um novo colaborador muito no top-down, né, assim ainda. Eu percebo muito uma migração, e aí Carol e Renata devem observar muito isso no dia a dia, de líderes deixando as grandes corporações e buscando empreender, né? Então, assim, eu acho que Carol deve ver isso nas consultorias e Renata literalmente recebendo empreendedores no Cubo, né? Então, o que vocês entendem, assim, por que tem acontecido muito esse movimento? É essa lacuna de liderança nas grandes organizações ou é uma vontade de serem líderes diferentes daquilo que eles passaram ou receberam dentro das organizações e construírem equipes diferentes? Como é que vocês enxergam? Aí eu vou deixar aberto, se a Carol quiser começar, a Renata. Acho que vou, então. Quer ir, Renata? Vamos lá. Tá bom. Juliano, é curioso, né? Porque eu trabalho muito com intraempreendedorismo também. Então, muito do meu esforço nesse sentido de dizer para as pessoas, caramba, por que a gente precisa fazer esse caminho de sair para as coisas seguirem fazendo sentido, né? Então, as corporações entenderem que ali também é um ambiente para isso. Mas é difícil, eu entendo. Eu acho que tem essa busca por faz sentido para mim estar aqui? O que faz sentido para mim? A gente está na era da informação, eu falo que fazer diagnóstico, gente, quase que não precisa mais, né, assim, porque a gente sabe quais são os grandes desafios, não que a gente não precise ficar mapeando, né, eles precisamos e tal, mas assim, então está tudo tão claro, e está tão claro também que a gente quer fazer alguma diferença diante dessa realidade que se torna tão clara para a gente, que a gente vai buscando os caminhos para que isso possa acontecer, né? E aí a gente se depara com essa morosidade, com esse Titanic que é, né, esse lugar difícil de fazer as coisas que se tornou as corporações, sobretudo as grandes, né? Eu acho que a gente entra nessa discussão do tamanho. Eu gosto muito da discussão do tamanho, sabe? Esse lugar das spin-offs, assim. Tem até, acho que o Richard Branson soltou uma vez, não sei se foi num livro, num artigo, alguma coisa assim, de falar, cara, chega em 150, já comecei a observar que chega em 150 pessoas, parece que a gente tem que cortar a empresa mesmo, fazer outra, porque começa a virar, né, a cultura e a empresa começa a virar uma entidade por si só e começa a ficar adverso, né, aquilo que é a escala humana. A gente quer fazer transformação e a única coisa que a gente tem é a escala humana para fazer, assim, né? E tal. Então, eu acho que tem esse lugar de encontrar caminhos possíveis e viáveis que façam sentido e que eu consiga ver o impacto daquilo que eu estou fazendo sem precisar matar um leão por dia, né? Assim, sem precisar ficar fazendo politicagem dentro da empresa, né? E movendo tudo, enfim. Parece que aquela história da escadinha hierárquica e tal não está mais fazendo tanto sentido, sabe? Por outro lado, gente, assim, eu acho que as corporações têm recurso, têm potencial de escala, as startups, né, têm esse lugar da disrupção, da leveza da coisa, e para mim a combinação dessas duas coisas é muito interessante. Então eu acredito dos dois lados, né, no empreender e no intraempreender. Agora, do ponto de vista da saúde, do que nos faz felizes, gente, eu participei da criação de um programa para evitar burnout em empreendedor de impacto. Então, também não significa que você vai lá e abre uma startup de impacto, tá, no tal do setor 2,5, negócios sociais, essa coisa toda, economia criativa, e que vai estar tudo bem. A gente chega em burnout nesse lugar também. Então, é o que eu estou fazendo no sentido do significado e do propósito, mas é também o como. Como eu estou fazendo. E tudo isso, para a equação que eu acho que a gente precisa resolver, assim, o trabalho está nos engrandecendo ou nos adoecendo? Enquanto indivíduos e enquanto sociedade. E aí eu acho que é uma discussão do why, né, da razão de ser, e também do como a gente faz isso no dia a dia. Carol, acho que você tocou num ponto super importante, e a gente sempre fala isso lá no Cubo, né, que é empreender não é uma jornada nada fácil, e pelo contrário, é uma jornada cheia, repleta de desafios, e realmente você tem que
saber muito bem o que você quer, onde você quer chegar para realmente empreender. Então, eu concordo 100% com a questão do intraempreendedorismo, né? A gente tem falado bastante para as organizações dessa mudança cultural e que dentro das organizações as pessoas podem ser empreendedoras dentro da própria empresa. E que a organização ela precisa mudar mindset, né? Precisa mudar a cultura. O mundo mudou e se a organização também não se transformar, ela não vai ser competitiva daqui para frente. E esse se transformar, ele quer dizer tanto com relação à transformação digital, de novas tecnologias, dessa conexão, inovação aberta, mas principalmente de transformação cultural, né? Das pessoas se adaptarem às novas realidades. Lá no Cubo, a gente recebe alguns perfis de líderes que saem do mundo corporativo e que querem estar mais no dia a dia empreendedor. Tanto aquele líder que quer entrar no mundo do empreendedorismo através de mentoria, porque dessa forma ele está em contato com o empreendedor, ele entende a nova mentalidade, ele entende a forma de pensar do founder, da startup, ele está no dia a dia do mundo do empreendedorismo sem necessariamente estar empreendendo, né? Então, muito do que a gente fala de give back, então ele ajudar o empreendedor nessa jornada e as mentorias, elas acabam servindo de uma via de mão dupla, né? Benéfico para os dois lados. Como também aquele líder de organização, aquele executivo que lidava com um problema, com algum desafio dentro da corporação, que entende que pode desenvolver uma solução para aquilo e que está querendo ir para o mundo do empreendedorismo para criar uma solução que vá resolver aquele problema, que ele sabe que não é um problema só da empresa dele, mas sim de outras corporações. E isso vai gerar uma solução que tem escala. Os empreendedores do Cubo, por exemplo, muitos deles vieram nesse sentido, né? Eles trabalharam em grandes corporações, eles identificaram problemas, ineficiências em processos, e eles vieram para o mundo do empreendedorismo para resolver esses problemas. Então, a gente recebe no Cubo, e eu tenho contato com executivos, líderes, gestores, que têm muito esses dois caminhos, tanto querendo se aproximar mentorando, como também querendo estar no dia a dia empreendendo. Mas acho que o principal é você entender qual que é o seu objetivo, porque empreender não é uma jornada fácil se você for para o mundo do empreendedorismo. Eu não sei se eu tenho algo inteligente para acrescentar nas respostas brilhantes que ambas já colocaram. Talvez só um ponto adicional. Eu acho que para empreender não basta uma boa ideia ou capital. Precisa de uma característica pessoal, interna, que tem a ver com muitas outras questões, né? Essa vontade de fazer, coragem, etc. E essa pessoa que tem esse espírito empreendedor, ela será infeliz se ela não empreender, seja por conta própria ou seja na organização que ela está. Então, ela precisa empreender. Essa é uma necessidade quase que básica dela. Talvez ela não reúna as condições ou, enfim, a vida não permita que ela faça por conta própria, mas de algum jeito ela vai empreender na posição que ela estiver. E dificilmente o inverso acontece. Muitas vezes as condições estão lá, a pessoa tem ideia, tem o capital, tenha, enfim, recursos científicos, tecnológicos, todo, ela não consegue, porque não faz parte da natureza dela empreender. Então, o empreendedor nato, ele quer ou não quer, ele vai achar sua maneira de empreender, nem que seja fora da empresa no terceiro setor, nem que seja dentro da empresa tocando uma divisão de um jeito diferente, ou um próprio negócio. A gente tem que extrapolar um empreendimento, não significa business necessariamente. Legal. Obrigado, Fábio. Eu acho que passando um pouquinho ali, estou dando uma olhada no horário. É isso. Acho que realmente essa é uma discussão muito, muito interessante, muito rica. Eu queria colocar de novo aí, vou pedir ao Israel para subir a tela para a gente, para agradecer novamente, né? Queria agradecer vocês, assim, imensamente. A gente sabe que tirar uma hora aí do dia, numa sexta-feira, com o mercado caindo muito aí, né, Fábio? Não é mole, não, né? Assim, no meio
da operação, mas, né, então agradecer novamente a todos vocês aí que participaram conosco, Conta Black, o Cubo, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, a Fama Investimentos, Max Milhas, a STW, Vem Money, o Sistema B, né, e o Cartão Sempre Amigo, que foram nossos apoiadores. Nosso evento vai ficar todo gravado durante um ano, né, até a próxima edição do ano que vem. Eu passo para vocês, um por um aí, realmente onde está o link, né, para acessarem. Reforço que... Obrigado, Dayana. Dayana está mandando uma mensagem ali. Reforço o que a gente colocou no chat, os nossos contatos e o endereço, né, do fórum, né, e convido realmente mais uma vez as pessoas a conhecerem o fórum, né, e por que não se tornarem membros do fórum, principalmente visando esse networking mundial, que realmente ele acontece na prática, né, e aí a gente tem presenças aí dentro do fórum de pessoas assim da mais alta estirpe e envergadura mesmo, exemplos de princesas, da neta do Nelson Mandela, da Swati Mandela, por exemplo, é uma das apoiadoras aí do fórum. Então, e sem contar os inúmeras pessoas ao redor do mundo aí que estão realmente, sem sombra de dúvida, eu posso afirmar isso com segurança, buscando realmente fazer um mundo muito diferente. Tive a oportunidade ontem e hoje de manhã de fazer uma mentoria em startups na Croácia. Então, é brilhante, assim, como que realmente eu vejo jovens estão com a mesma disposição que de lá dos jovens do Brasil, né? Assim, estamos todo mundo pensando igual. A gente já está caminhando para entender, eu acho, e sou otimista com isso, em relação a isso, de que a gente vai conseguir fazer realmente um mundo bem diferente, um planeta bem mais coeso e global de fato, né? Que nossas barreiras e divisões geográficas sejam cada vez menores. Então, para a gente fechar, realmente, eu queria, de novo, agradecer muito vocês e espero estar em contato aí novamente em breve, em alguma outra oportunidade. Obrigado. Obrigada a você, Juliana. Obrigada, gente. Valeu. Super obrigada. Obrigada, pessoal. Conversa, valeu, Marcos. Valeu. Obrigado, Israel. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.